Hoje é o último episódio da terceira temporada. Já tá gravando aí, diretor? Ele usa isso depois pra subornar a gente. Eu queria fechar a temporada com uma diretora global. Só mete o pau no global, né? Não, nós vamos falar desse global aí. A Nath, que número você quer dar ao seu episódio? Então vamos com 30. 30? 30 tá livre, olha só. E por que o 30? É porque minha vida é muito assim, tudo triplicado. Eu tenho 3 filhos, já morei em 3 países, tudo é 3. Bora lá? Não, deixa que eu bato a palminha, pô. Vamos lá então, em 3, 2, 1. Olá! Estamos mais uma vez aqui, eu, você e os nossos convidados de sempre. E aí tem que falar essas coisas logo de cara para depois não ficar te enchendo o saco, né? Sempre lembrando que podcast é uma realização da Polinésia, né? A escola de marketing desse que vos fala, o lugar exótico de quem pensa marketing, certo? E a produção executiva é da agência Purple, né? Cujo CEO está aqui ao meu lado esquerdo ou direito, eu nunca sei como vai aparecer na câmera, né? Que é uma das maiores e melhores agências de propaganda do continente americano, incluindo os Estados Unidos, né? Estamos aqui nos estúdios cinematográficos de Amaury e Mauro, também não precisa falar, e a pós-produção, quem conserta todas as burradas que eu faço aqui é o Besouro Fazedor de Ideias lá com o João. Certo? Feitas essas coisas todas, a gente vai aqui, como sempre, aqui ao meu lado, ele, né? Ele, Marcelo de Toledo Bernardes, mais conhecido no mundo como Marcelo Bernardes, que seria o seu nome de guerra, mas aqui para esse professor, simplesmente Toledo, certo? Que eu ainda valorizo. Que nada é fácil. Eu valorizo, né, a maternidade de Toledo, né? Lembrando que Dona Cíntia deve ser valorizada aqui, é valorizada e sempre será valorizada aqui neste programa, certo? Como assim não usar o nome da mãe como nome de guerra? Tá bom, né? Como Estado. E sempre lembrando que ele né? Agora ele sempre é qualificado aqui, aí eu coloquei aqui como o inocente. Eita. Certo? O inocente. O inspirado, né? Boa. E aí eu não enxergo agora. O inocente, o inspirado, o inexcusável. Não, eu esqueci. Acho que é isso mesmo. Inexcusável. Vou repetir aqui. É o inocente. Joga no chat GPT. É o inspirado. É o inexcusável. É isso. Né? Marcelo de Toledo Bernardes, vulgo Toledo, inexcusável Toledo. Não sei o que é, cara. Então não se ofenda, tá? Eu só digitei lá no Google palavras que começam com IN. A minha ofensa é outra. Fui de melhor agência do mundo para das Américas. Eu não sei o que aconteceu do último episódio para esse. Existe alguma agência boa fora do continente americano? Vai. Tudo começou lá nos Estados Unidos. Para com isso, né? Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Aqui também a gente está sempre naquela distorção do espaço-tempo, né? Porque isso aqui só vai para frente e a gente fala de coisas, a gente vai sair no futuro, mas a gente fala do passado. E eu fiquei feliz hoje ao vir para cá, sentado no táxi, abri o meu celular e a primeira coisa que apareceu foi um post da agência Purple, né, parabenizando. Isso aqui foi ceninha por causa do óculos. Aí, claro, você não entendeu, Toledo? É isso. Eu acho que eu estou precisando trocar as minhas lentes pelas lentes da Varilux, certo? Se você puder arranjar lá um desconto, vocês acabaram de ganhar a conta da Varilux, né? E a palavra é inexcusável mesmo. É inexcusável. Seja lá o que significa. Eu acho que é multifocal, então tem que olhar dos dois lados. Eu vou. Depois você me dá uma. Deixa comigo. Parabéns pela conta, cara. Obrigado. Uma baita marca, né? Essa marca tem quantos anos? Cara, não sei de precisar. Você acabou de ganhar a conta. Mas foi uma concorrência legal, assim, com multinacionais, e a gente acabou ganhando. Tem uma segunda que eu vou anunciar em breve, que eu quero trazer também, mas acho que já vai ter passado, né? Panasonic. É mesmo? Panasonic veio pra agência.
Muito bom. Que legal. Obrigado. Então você sabe que a minha geladeira de casa, que é uma geladeira preta, com a tampa não é de metal, ela é de vidro, né? Porque como eu sou leonino, né, a melhor coisa quando você vai pra geladeira é se ver, né? Assim, né? A melhor coisa que a gente gosta de ver é um espelho, né? Jesus. E aí, na verdade, a hora que eu me vejo na geladeira, eu não deveria abrir a geladeira em função das condições plásticas atuais, certo? Estou dizendo que isso vai mudar em breve, certo? Né? Assim, eu devia abrir a geladeira. As condições. Não, as condições. Vou trocar de geladeira, né? Melhor trocar de geladeira. E é uma geladeira da Panasonic preta. Aí, ó. Preta. Maravilhosa. Dona, assim, né? Ela tem um probleminha ali de coisa, mas eu adoro as coisas da marca Panasonic. Muito bom. Então. Por sinal, depois você me fala também que eu preciso comprar uma máquina deles lá, que é uma maquininha joia para fazer coisa de internet e tal. Eu quero um desconto também. Vamos junto. Parabéns. Obrigado, parabéns. muito feliz. Desencantou o Ana. Não, Panasonic é uma marca fantástica, né? Eu vejo no caso de televisão, por exemplo, sempre foi me recomendado pelos... Eu tenho vários consultores, né? Assim, de gente que eu conheço especializado em cada área. Cara, ele fala, a melhor televisão que tem é Panasonic. Sony ou Panasonic, os japoneses, né? Maravilhoso. Estamos emergindo ainda. A gente fez 8 anos de Samsung na agência, né? Tá. Aí a gente tá agora numa nova história. Quero ver essa mudança de cultura dos coreanos para os japoneses. Isso. É onde a gente está aprendendo ainda como funciona. Cuidado para não dar os fora lá. Chamar o coreano de japonês e japonês de coreano, que dá o duro foi no começo da Samsung, eu não falava celular, eu falava iPhone, né? Aí eu falava iPhone, na reunião, quase perdi a conta. E você chegava com o seu iPhone lá? Não, naquela época eu usava o Samsung. O que a gente não faz para os nossos clientes, né? Mas, Dona Cintia está bem? Tá bem. Tá bom. Assim, sempre lembrado aqui. Muito bom. E aqui, cara, hoje a gente está no último episódio da 3ª temporada, certo? E a gente sempre fecha temporadas, né? A primeira foi honrosamente fechada por você, a segunda pelo professor Clóvis, né? E agora lá em cima. E agora, cara, nossa! In English. Eu não vou eu não vou conseguir o inglês, né? Assim, porque eu perco a minha espontaneidade, né? Talvez ficasse muito melhor. Mas, cara, aqui do meu lado, cara, acho que é a primeira... A gente entrevistou o Gui, mas o Gui não era global, né? Era meio global de Heineken, lembra? Ele tava indo, né? Ele tava acho indo. Bom, não sei se ele já tava, mas ele tava assumindo uma posição na América. Ele era VP de Heineken global, isso, né? Mas essa aqui não, cara. Essa aqui já faz um tempão. É a primeira global, né? O primeiro global de marca que a gente vai entrevistar depois de 3 temporadas. É a primeira global, cara. A famosa global. A famosa, aquela. Lembra que a gente sempre mete o pau no global? Lembra que a gente mete o pau no global aqui, né? Ela é diretora global de uma marca, simplesmente diretora global de uma marca da Unilever. Puta merda. Eu que vi essa menina, era uma pirralha, né, lá na empresa Júnior, mas sempre muito competente, fera. E então, o que a gente tem que fazer aqui? Obrigado. É isso. Natália Amadeu, Nath Amadeu, muito obrigado. Obrigado. Uma honra pra gente, né? Pelo amor de Deus, né? Não, muito bom. Reviver esse tempo que foi tão marcante pra mim, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. É muito bom estar aqui. E, na verdade, o Toledo Nath não foi minha aluna diretamente. Ela por isso que ela é hoje diretora global. Por isso que voou, entendeu? Certo. Ela foi... Na verdade, ela era da equipe da empresa Júnior. Entendeu? E aí, e é por isso que o contato era um contato de marketing talvez muito mais intenso, né? Porque era muito na pegada prática, né? Da coisa. E... Tanto que Nath, eu considero Nath como aluno, entendeu? Todo mundo que passou pela Júnior lá, eu considero como aluno, claro. Aprendi muito. Né? Você lembra? Eu fui no seu casamento. Sim, claro. Eu fui no seu casamento, né? Isso. Tomara que eu não tenha dado nenhum fora, que eu costumo dar fora de casamento, né? Tem que buscar o vídeo. Mas que bom que você tá aqui, que bom que você tá aqui. Obrigada, que legal. Olha. E vamos eu nunca sei se eu começo de trás para frente ou de frente para trás, mas vamos começar né, do fim para o começo, e depois a gente vai do começo para o fim, aí a gente mistura tudo. Tá certo? bom. Então vamos lá, ó. Não, o público quer saber, você é diretora global de uma marca da Unilever que é
Vazenol. Aqui no Brasil, no mundo... No mundo se chama Vaseline. Vaseline. E aqui é conhecida como Vazenol. Que legal. Desde o final do ano passado que eu mudei pra Vaseline. Trabalhei mais de uma década em Dove. Uma década em Dove? Nossa! Não, então nós vamos ter que falar de Dove também. Vamos falar aqui, de Dove também. Nath, você sabe que eu descobri há pouco tempo, eu sempre uso o Dove como exemplo nas minhas aulas, né? Então, que eu descobri, acho que faz nem um ano que eu descobri que Dove quer dizer pomba. Sim! Eu nunca me toquei, sabe? Mesmo? Eu nunca me toquei. Porque eu vi uma série da Netflix que era as The Black Doves. Aí eu falei, Black Doves? É a pomba branca, né? Porque tem a Pigeon, que é a pomba de praça. Tá. E tem a Dove, que é a pomba branca. Então se eu fosse traduzir a Dove, seria a pomba branca, não só pomba. Branca, exatamente. Exatamente. Que, inclusive, é o nosso logo, né? Isso. Não porque mas nem assim... todo mundo identifica, mas faz parte que legal. Da raiz da marca. Mas e você estava me contando aqui que Vaseline, vamos falar de Vaseline, que é a marca global... Foi super premiado em Cannes agora? Foi. A gente trouxe um titânio, o segundo titânio da história da Unilever. Uau! Foram 9 leões, 2 Grand Prix. Um em Social and Creator e outro em Health and Wellness. Vaseline Verified, que é a campanha, se tornou a campanha mais premiada da história da Unilever. Uau! Pega o peso. você como E eu liderando essa campanha. Uau! Meu Deus! Ó, eu vou abrir uma exceção aqui, Nath. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui, hein, no podcast. Eu vou baixar o vídeo, ou senão você vai me dar o link do vídeo, eu vou mandar o vídeo, eu vou colocar a partir de agora, né, para os nossos ouvintes, teleouvintes, seja lá telespectador do que quer, nós vamos ver agora a campanha né, então você vai ver agora a campanha e depois a gente continua o papo, certo? Então veja aí, mas o papo continua aqui. Just rub a bit of Vaseline on it and it will last all week. Use Vaseline for your dog's dry nose. By adding Vaseline to my cuticles before painting, this prevents it from getting on my skin. I want to see if eating Vaseline helps with my skin. TikTok has become one of the most alarming in terms of setting trends that are unsafe. Filtering out the good advice to some dangerous recommendations can be tricky. For the first time, our scientists tested viral hacks in the lab. Hacks that worked were officially verified, and dangerous ones were unverified. I made a video showing a hack of how I look after my beard using Vaseline. Vaseline said, okay, let's test it out. And they took it to the lab and it works. I'm verified. We're taking this to the lab. We're getting scientists involved. I made a silly video showing this hack years ago, and now it's been officially verified and turned into a brand film. My Band-Aid hack has been verified. The official trophy box from the team at Vaseline. Thank you very much to Vaseline for making my hack verified. This may be my proudest award yet. Get your cuticle care. Buy your leather revivers. Click on my shop. My Vaseline runner's hack. I'm officially a Vaseline dealer. It's Doritos Extra Flaming Hot, spreading a thin layer of Vaseline, providing a protective barrier between your lips and the spice. You take a little bit of Vaseline jelly and rub it in a non-uniform way around your lens. And presto, the ultimate Hollywood classic photo hack. Verify my hack. Vaseline, verify that right now. E, que maravilhoso, é mesmo. Puta conquista, hein, Nath? Uma puta conquista, assim, eu tô ainda processando, né? Porque a ideia, ela nunca nasce leão, assim, né? Ela se torna leão. E pra mim, embora eu sempre tenha acreditado muito, desde quando Ogilvy é a agência que foi da Ogilvy. Ogilvy Singapura, queridos, maravilhosos, desde quando eles apresentaram, assim, desde o briefing que a gente dividiu, e quando eles retornaram com uma ideia assim, social,
decora, assim, no coração. Eu sempre acreditei muito. Mas, pra ser sincera, eu nunca imaginei, assim, que a gente fosse experimentar. E qual era o toda essa contexto, glória. assim? Porque aqui no Brasil é Vazenol, né? É Vazenol. E aqui no Brasil, a gente estava brincando, né, da questão da vaselina, né? Que tem vários usos, né? Você tem vaselina que o encanador usa. Sim. Né? Você tem vaselina para a questão da queimadura, né, e Exatamente. tudo, sempre foi, né, a vaselina é daqueles exemplos gostosos de dar em aula de novo uso, né, porque usa para várias coisas totalmente diferentes. Eu lembro que a minha mãe pedia para comprar vaselina para como alguma coisa de lubrificante, uma coisa na farmácia, eu tinha vergonha, né, porque era sinônimo de lubrificante erótico, né, então você ficava com vergonha. Sim. Então, assim, vaselina era uma coisa meio, né, sim. Então, assim, mas se usa, é que nem Teflon, né? Outra que eu acho silicone, né? Verdade. Cara, tem tudo de silicone hoje em dia, né? Eu falo, silicone é peito, bunda e forma de bolo, né? Mas é verdade, tem tanta coisa com silicone. O nylon, a mesma coisa, e tem vários produtos nesse sentido que deu usos diferentes, né? Sim. Agora, qual era? Porque eu sei que no Brasil a participação é pequenininha, mas no mundo é líder de categoria. É líder de categoria. Você falou que tem quantos anos a marca? 155 anos. Uma marca de 155 anos ainda precisa fazer campanha? É a primeira marca de beauty da Unilever. É uma das marcas... Foi criada em 1870. Né? Uau! E é uma marca que perdura até hoje. Está presente em mais de 1,5 bilhão de lares no mundo. A metade dos lares do planeta, a marca está presente. É mesmo? É uma marca muito, muito forte. Eu acho que um dos grandes méritos é exatamente isso que você falou, é o multiuso, né? Desde a criação da marca, que foi, na verdade, a geleia de vaselina, ela foi criada para curar a pele. Foi descoberta, né, os princípios ativos do petróleo refinado. Ele era muito usado na guerra. Sim. Com soldados. Inclusive, a própria Unilever parou um tempo a operação para servir o Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos para proporcionar vaselina. Só que, rapidamente, as pessoas... A criatividade humana, né, acha muitos usos. E isso foi desde o início. E esse é um dos grandes méritos, um dos motivos por que a vaselina se tornou essencial nos lares, né? Isso não vai funcionar com todos os produtos, né? Mas vai funcionar com alguns produtos, né? E eu vejo muito, sabe que me lembro, eu sempre dava esse exemplo, sabe... outro produto de encanador que eles chamam de Teflon, que é aquela fitinha branca que você passa ali como isolante do coisa. Sabe quem estava começando a usar muito isso? Dentista. Vai dar rosca? O Vera Rosca. Porque ele precisava isolar um dente do outro. E ele é totalmente, não sei como é que fala lá, insípido, inodoro, sei lá. Ele é muito. E aí, às vezes, quando não dá tempo de acabar o tratamento, ele passa aquilo lá. E aí começou a vender naqueles varejos lojas para dentista, que eles chamam dental, né? Eles chamam de começou a vender esse Vera Rosca pra coisa, né? E aí ninguém pensou nisso, né? Veio de fora para dentro, e essa coisa parece que é a mesma coisa. A mesma coisa, exatamente. E é um derivado direto do petróleo. Sim, é super refinado, né? Tem até uma polêmica sobre isso. Vem do petróleo, faz bem para a pele, não faz... É a primeira opção dos dermatologistas hoje nos Estados Unidos, é vaselina. Inclusive, meu filho acabou de fazer uma cirurgia, nós moramos em Londres, e o médico repetiu, você tem passado em vaselina, e meu filho falou assim, ele sabe que você trabalha pra marca? Falei, não! Porque é realmente real, ele assim, o poder... poder... Você tinha pedido pro médico falar? Não, ele achou que o médico tava querendo me agradar, e eu falei, não, filho, ele nem sabe qual marca a mamãe trabalha, mas é porque tem esse poder, assim, muito, muito forte, né, que é o The Healing Power of Vaseline, que é conhecido globalmente, mas rapidamente se tornou o que a gente fala de household staple, assim, esse item essencial
na casa de todo mundo. Vaseline tá no gabinete de todas as casas. Mas da mesma forma que eles compram açúcar, que compram sal, tem que ter Vaseline lá, né? Porque... O que já é uma grande conquista, né, Nath? É uma super conquista, mas não é suficiente, né? Porque para você se sustentar ao longo dos anos, um item que é comprado por hábito é facilmente substituído, né? Começamos a falar de marketing agora. Mas eu acho que, assim, obviamente, tem um grande amor pela marca, e eu acho que é uma das coisas que a gente até reviveu, porque não é uma coisa que a gente criou, é uma coisa que existe, né, desde a fundação, desde a criação. E eu acho que esse era um pouco do briefing dessa campanha, né, que a gente comentou sobre em Cannes. Era como realmente dar uma chacoalhada, né? Vaseline, ela sempre foi gold but old, né? Sim. Que a gente fala assim, era super trusted but dusty, né? Um pouco empoeirada. E a gente tinha esse briefing de como renovar, fazer Vaseline, a geleia de Vaseline icônica novamente. Né? Eu percebo que às vezes você tem o lance das palavras, que eu esqueci de falar que você está morando em Londres, né? Você está em Londres há quanto tempo já? 15 anos. 15 anos em Londres. Eu sei que dá uns panes também, né? Um assunto muito país acostumado de língua inglês. De língua inglesa, né? Você teve nos Estados Unidos, depois no Canadá. No Canadá, tudo em inglês, então dá, né? Mas assim, o que eu vejo nessa coisa, assim, tem marcas que surgem na guerra que marcam pessoa. A Harley cresceu. Assim, gente, na época da Segunda Guerra né, só fabricava-se uma Harley por minuto, assim, uma coisa absurda. E a Harley se tornou muito mais conhecida por causa da Segunda Guerra. Ela era conhecida e tal, né? E aí os caras que estavam, os soldados, viam aquela moto como, né, a grande companheira. Aí voltavam dos Estados Unidos e aí começaram a fazer as modificações, né, de aquela coisa de fazer, eu faço do meu jeito, sabe, aquela coisa de tirar para-lama e coisa, e aí depois surge a Chopper e tal. E eu vejo que muitos produtos, assim como o nylon surgiu por causa dos paraquedas da Segunda Guerra, né, e aí depois disso, então assim, cria-se vínculos emocionais, às vezes, que são, né, e sabe, pô, você imagina numa guerra, você tá queimado, você passa vaselina, melhora, e aí você vê aquele produto, é de um momento que aí o cara carrega pro resto da vida. Mas é aquela história, servindo a nação, né? Isso. Nesse caso. Isso. O produto serve à nação. Então, assim, tem um impacto, né? Como Coca-Cola, né? Que todo filme de guerra aparece Coca-Cola. E eu lembro muito na Guerra do Vietnã, o Marlboro. Né? Você tem no filme lá do Vietnã, tem um filme, sempre esqueço o nome dele, que é o capacete e tal, e tem o mastro de Marlboro. O Marlboro era o cigarro oficial do governo americano na Guerra do Vietnã. E aí o Marlboro vermelho, né? Foi aí que, a história do Marlboro branco é outra história, mas assim, explodiu, entendeu? E é muito louco, né? Porque é uma marca que, bom, aí você tem uma baita de uma conquista, pelo que você falou, né? Porque aí fica toda a caixinha de remédio. Sim. Exatamente. Tem isso. Exatamente. E é um pouco assim, é a caixinha de remédio, mas também é para, né, tira a mancha da mesa de madeira, tira o ruído da porta do armário que fica né? Então assim, as pessoas começam a encontrar e inventar novos usos, que foi exatamente o que a gente redescobriu nesse momento que a gente falou, vamos entender então que situação o que as pessoas têm falado da marca, né? E daí foi quando a gente identificou mais de 3,5 milhões de posts orgânicos, de pessoas dividindo a invenção deles. Orgânico, completamente assim. A marca nem engajava até então. A marca nem sabia que existia até então. É porque perde o controle, né? Você perde o controle. As pessoas começam a inventar vários usos, assim, desde o skincare até... Tinha gente usando Vaseline nessas chamadas de vídeo, assim, pessoas dividindo dicas, né, de passa Vaseline na câmera para simular uma malfunction, ou até, sei lá, a gente, por exemplo, descobriu, tem uma comunidade, isso é mais antigo, na verdade, de fotógrafos,
que usam vaselina na câmera da máquina para trazer um efeito, assim, mais glamouroso. E... Cara, que doideira, que doideira. São muitos mundos. E com tudo isso a gente ainda considera um item de skincare? Claro, porque o ponto é Vaseline, e eu acho que isso é uma pergunta ótima, na verdade, porque a gente gerou muita reflexão interna também, né? Que categoria a gente atua? E a gente fala assim, it's a Vaseline world and we are just living in it, né? Porque é muito mais do que skincare. Skincare é um continente desse mundo, né? E a gente entendeu que, obviamente, skincare é uma parte importantíssima do nosso business, mas a categoria que a gente atua acho que um pouco mais pautada pelo... Até mesmo um dos apelidos que deram para o produto há muitas décadas, que é The Wonder Jelly, né? A gente começou a se questionar, será que a categoria que a gente trabalha é skin care ou é the Wonder Category, né? Porque vai muito além do skincare. Porque, é muito doido, né? Assim, é muito doido. É muito doido. Não, as descobertas, né? As pessoas passando vaselina para polir o Crocs, no nariz do cachorro, gardening, né? Na jardinagem, tricks com vaselina para fazer as plantas crescerem mais, espalhando vaselina na cozinha para prevenir formiga. Olha, a criatividade não tem limite. Porque ele é um produto, assim, você pode comer, né? Não, eu ia falar assim, chega nesse nível, né? Porque, tinha que ter falado sim, eu ia adorar ver isso acontecendo. Porque ele, assim, ele é muito, ele não é agressivo, ele não é... Mas as pessoas comem, inclusive esse é um dos maiores hacks. E foi exatamente um dos motivos porque a gente falou assim, não, peraí, a marca tem uma responsabilidade de intervir aqui, né? Porque quando começa essa criatividade maluca... chega uma coisa que tem uma hora que um limite... E a saúde, né? É uma marca de skincare backed. Na ciência, eu não posso simplesmente ignorar o fato que as pessoas estão comendo, ou que as pessoas estão usando como lubrificante erótico, ou como... E muitos outros mitos até, que as pessoas começam a inventar, né? Vaseline faz o seu... cílios crescer e por aí vai. Então foi nesse momento que a gente falou, não, peraí, tem muita coisa interessante, tem muita coisa perigosa. Os comentários mais frequentes eram pessoas perguntando, funciona? É isso mesmo? Posso fazer? E a gente falou, não, vamos responder. Mas muitos deles nem nós mesmos sabíamos se funcionava ou não, né? E daí foi a ideia de vamos levar para o laboratório. Vamos testar e a gente vai vir com o Verified. Sim. Nossa, agora eu entendi. Vocês foram pegar todas essas sugestões que estavam no mundo, levaram para o laboratório para verificar se era verdade ou não. Exatamente. Justamente porque o teu usuário lá perguntava, funciona? Era a pergunta mais frequente, né? Era a pergunta mais frequente. E daí a gente voltou, então, obviamente, e é muito louco, porque você vê esses hacks viajando o mundo, inclusive até no Brasil. Um inventa aqui, o outro vê, e daí o outro quer né, gerar o mesmo engagement com a comunidade deles. E daí a gente, então, mapeou os principais. Levamos pro time de R&D da Unilever, foram umas conversas muito malucas. Imagina. Tinha um hack, um hack assim que tá, na verdade, viajando o mundo mesmo. As pessoas usam Vaseline nos pontos de onde passam perfume, né? Antes de passar o perfume, para estender a fragrância, para fixar a fragrância por mais tempo. E a gente falou, gente, eu não sei se funciona. E daí, conversando com os cientistas da Unilever, né, isso funciona, é isso mesmo. Nem eles sabiam se funcionava. A gente teve que criar protocolos para teste, para entender se aquilo era verdadeiro. E era?
Funciona. Verified. E isso que foi muito legal, foi nas descobertas. Você imagina, nós vamos... Ela já me vendeu um balde de 1 litro. Não, o podcast vai gerar uma tendência, porque as mulheres vão descobrir que se você passar o Vazenol antes de passar o perfume, o efeito da fragrância é muito mais duradouro. Ninguém sabe disso no Brasil. Vão descobrir por causa do podcast. Entendeu? Faz um link comissionado aqui. Você tá vendendo, né? Estou vendendo Vazenol. O link está na bio. Se você quiser comprar Vazenol, o link está na bio. Ótimo, é pra isso que eu vim. É isso. Ué. Mas que ideia, cara. Foi muito legal. Ou seja, olha pro mercado, né? Olha para quem é. E eu entendo que uma marca com 150 anos que é sempre a mesma, sabe? Eu acho que quem mudou um pouco disso no Brasil foi Hipogloss. Que também, né, assim, né, mas teve aquela outra lá, como é que chamava, que é também de pomadinha, que tem para criança, para adulto. Bepantol? O Bepantol fez também uma... Mas o Hipogloss era uma marca que eu acho que também, sabe, que não se trata de mudar o produto. Não. O produto, inclusive, é o grande herói ele é o mesmo. da história. É o mesmo. Mas, de novo, né, Nath... Eu estava editando outro dia, minutando, né, um episódio aqui, e eu falei assim, eu sempre falo, né, o preço do seu produto é o seu produto, a comunicação do seu produto é o seu produto. Não dá para você separar a comunicação de produto, porque aí vai parecer numa campanha como essa que é o novo Vazenol, sabe? A Coca-Cola que lança uma campanha, troca de slogan todo ano, né? Que eu falo assim, a Coca-Cola lança um produto todo ano que é o mesmo produto que faz 100 anos, né? Mas é isso que vocês fizeram, vocês lançaram um produto que é o mesmo, que a comunicação é o produto. Cara, que ideia, cara. Ainda tá, né? Porque, na verdade, isso não é uma campanha. É uma nova forma da marca se comportar no mundo de social, né? É a criação desse diálogo que até então não tinha, né? Tudo isso acontecia num mundo paralelo. E tem a cultura do Verify lá, né? Sim, tudo, né? Do selo. Do selo e tal. E aí, que é comum nesse mundo digital. E assim, vocês não começaram a receber sugestões de, por favor, verifica se isso aqui é verdade ou não? Sim, total. Não, cara, isso é genial. Não, foi a inversão, né? Porque os creators começaram a pitch a marca. E divide tanto o consumidor perguntando sobre usos diversos que eles tinham visto e, né, querem um endosso da marca, até de creators que inventaram e queriam ter o selo, porque eles queriam ter, né, essa importância. Você tem o selo, eu tenho o selo da... E daí a gente começou até... foi muito, muito legal. A gente começou a mandar troféus, assim, para esses creators, né? Quando a gente tinha a verificação, a comprovação científica. A sua criatividade... Nós vimos o que você criou. É incrível, né? É maravilhoso e é verified. E aí você manda um troféuzinho pra ele que ele chega lá e posta, olha, eu fiz isso daqui, e eles, nossa, e vai além, assim, Polly, porque... É mesmo? Eu acho que uma das coisas mais bacanas dessa campanha é até uma das coisas que um dos creators falou, eles falaram assim, que Vaseline não apenas... deixou um thumbs up no conteúdo deles, né? Eles falaram assim, Vaseline me deu uma parte da fatia, porque o que a gente fez, além de todo esse reconhecimento, dividir o selo, né? Dar o troféu, a gente fez uma parceria com o TikTok Shop, e a gente ajudou esses creators, e não era nem grandes creators, diversos, todo mundo que tinha uma conversa autêntica ali podia participar, para setar a lojinha deles no TikTok, para vender o hack deles, né? Então a gente fez esses hacks shoppable, linkando ao nosso produto.
e fazendo com que eles ganhassem dinheiro. Agora quer dizer que o produto deles, vocês colocaram o produto para ser vendido eles colocaram na conta deles lá. Exatamente. Então eles, no conteúdo, no momento que eles dividiam as dicas de hacks, né, com o cara podia comprar direto da página dele. Eles dividiam o TikTok Shop Link, e que até o Case fala, né, I became a Vaseline dealer, porque ele se tornou um dealer de vaseline oficial. Fantástico, que nem eu me tornei agora. 12% aí pra você. Depois me dá o link, tá? Que eu vou colocar. Não, mas eu tô falando sério, eu vou colocar aqui pra ver. Meu, você imagina a hora que a brasileira descobrir que ela vai economizar dinheiro com perfume, que não precisa passar tantas vezes, cara. Muito... Não, e é não, tô brincando, mas assim, me dá mesmo que eu vou colocar aqui pra vou fazer merchan. Nath, mas ou seja, transpôs, foi além, né, cara? Ainda você fez o creator ainda ganhar... Foi muito além. Mudou a relação, porque eu acho que essa é uma das grandes mudanças de mindset. Eu acho que por isso que um dos motivos, né, que essa campanha se tornou Titanium, porque ela estabelece um novo blueprint, assim, de como as marcas se relacionam com a creator economy, né? Porque a gente fala tanto de creator economy. Eu acho que a gente... de verdade, assim, unlocked a creator economy, né, pondo dinheiro na mão desses creators e falando para eles, you know what, a sua criatividade importa, eu valorizo aquilo que você tá trazendo pro mundo, né, mais do que ficar assim, esse é o briefing, esse é o script, esse daqui é o que eu quero que você transmita. Não, a gente entende que esses creators, eles são owners, né, da nossa marca. Imagina uma marca que a gente falou, tá presente em mais de 1,5 bilhão de lares. Essa marca não é minha, Polly. Essa marca claro. Né? E quem melhor do que essas pessoas que amam, que usam, que precisam para criar histórias que são muito mais potentes do que as minhas. Sim, muito mais virais, autênticas. Isso não quer dizer que você vai deixar de fazer tudo aquilo que você fazia antes, né? Claro isso também que a gente precisa ficar claro para esse pessoal do digital. Também que às vezes, né, que TV continua, a rádio continua, a revista continua do mesmo jeito. O corpo a corpo com os médicos e por aí vai. Isso não muda nada. Essa aqui é mais um stakeholder ali, né? Os creators, mais uma um pilar né, nessa coisa chamada 360. Sim. Eu acho assim que o 360 ele, obviamente, a gente não deixa outras atividades que são essenciais, mas eu acho que o mundo de social ganha muito peso, né? Nesse plano. É um novo ator. Ele é um novo ator. E eu diria até que um dos mais importantes, assim, porque é onde essas conversas estão acontecendo, né? Mas isso, vamos lá, isso no caso... Nesse caso, no caso de Vaseline específico. Claro. Tem um contexto de um produto de 150 anos que está em 1,5 bilhão de lares, aí é outra história, né? Sim, exatamente. Né? Aconteceu uma coisa muito parecida, eu estava vendo a história do WD-40, sabe? Sim. Que era uma coisa, ele estava sendo feito um produto numa fábrica, aí os funcionários, o cara percebeu lá, o gerente lá, o engenheiro lá, percebeu que os engenheiros de marketing, né, percebeu que os caras estavam levando o produto para testar, e aí os caras iam a trabalhar de bicicleta ou de moto, e eles estavam lubrificando o negócio, porque o uso original era para guerra também, não tinha nada a ver com, e eles estavam lubrificando. Aí o cara falou, como assim? E aí foi que o WD-40 virou um produto de lubrificante. E o WD-40, você sabe, é quase um Vaseline, né? Porque ele está em todos os lares e ele tem que surgir por causa da guerra. E assim, é um produto que, para quem ele é mais do mundo masculino, né? Assim, mas ele está presente, cara. Todo mundo tem o do it yourself, né? Tinha o Bombril também. O Bombril que tinha esse apelo da. Mas o Bombril, eu lembrei do Bombril quando ela estava falando, Toledo. Mas o Bombril era muito engraçado, porque ele falava assim, né? 1001 utilidades. E na verdade ele só tinha uma. Duas, né? Antena de TV. Antena de TV. Queimar na festa junina, lembra que queimava, você estica o Bombril, bota fogo, né? Crianças, testem isso. Não, brincadeira. E pode usar inclusive Vaseline como fire starter.
É mesmo? Cara, eu acho que a gente tinha que botar vaselina na antena de TV pra ver se melhora, então, né? Corre o risco. Ou no cabo, né? No cabo. Mas aí o que eu acho mais admirável no Bombril, porque assim, ele não tinha 1001 utilidades. Ai, que louco, né? Chutaram pra cima. E eu falo assim, quanto mais marcas tem, quanto mais mitos uma marca tem, mais acho que ela se solidifica e ela é mais conhecida, né? Sim. Quantos mitos a Coca-Cola não tem de virar bronzeador, desentupir pia, né? E o lance de colocar o Mentos, né? Que aquilo ali é uma reação físico-química, né? E assim, e tem tanto boato a respeito de Coca-Cola, de usar a Coca-Cola para limpar metal também, para limpar. E cara, isso é tudo, né? E lembra o McDonald's, né? O hambúrguer de minhoca. Eu falo, quanto mais mitos uma marca tem, né, cara? E no sentido de mito de mentira mesmo. Ela é inserida na cultura de alguma forma, né? É exatamente isso. Fica e dá awareness de alguma forma, né? Mas que doido isso. Eu não sabia que tinha essa dimensão, Nath. Não é avassalador, assim, é realmente muito incrível. E eu acho que o mais incrível de tudo é essa... Eu acho que o que, né, o Toledo falou sobre como isso está inserido na cultura, porque uma vez que eu dou essa permissão, né, mais do que permissão, eu encorajo, né, eu tô falando isso é legal, a marca se dá liberdade de rir dela mesma. Sim. Né? Eu acho que esse é um pouco... Que não foi fácil, assim. Eu não diria pra você assim, ai, gente, bode Unilever. A gente tá lançando agora uma campanha que vai passar vaselina na patinha do cachorro, que vai, sei lá, criar bolo com vaselina. Foi um processo assim um pouco difícil. Imagina, né? É uma discussões. ruptura. Todos os riscos, a gente quer falar disso, não quer, mas, gente, social first, né? Eu não posso ignorar as conversas que estão acontecendo. Não, e a tua marca, e sabe que eu acho isso? Acho que às vezes eu não consigo me expressar, às vezes eu falo assim, quando uma marca vira uma pessoa, né? Personificação de uma marca não quer dizer que eu tenho que ter um influencer, não quer dizer que eu tenho que ter um garoto propaganda, a marca é a pessoa. E a marca é a pessoa e como ela se relaciona. Isso. Né? Porque disso, ela virou uma grande companheira das pessoas, ela virou uma amiga das pessoas, talvez uma amiga divertida, porque ela já está na casa delas todo santo dia. Exato. Personificação de uma marca não é assim, transformar numa pessoa necessariamente. Não, né? total. É numa relação, é isso que eu falo. Na maneira como ela se relaciona. É uma relação. E esse espaço já tinha sido reservado para a marca, né? Não é um espaço que a gente falou, não sei. Você não inventou. Não, tatuadores, estamos aqui. Não, os tatuadores já nos amavam, né? E quando a gente se aproxima, e eu acho que essa campanha permitiu, levou Vaseline para mundos que a gente nunca esteve presentes, né? Foi para food, vocês viram a parceria com Doritos, foi para fashion, foi para pop. Não, fashion. A Madonna postou organicamente o Vaseline dela, assim, durante a campanha. Organicamente. Ô, louco. Você tá brincando? Madonna. Eu vou falar com o meu pós-produtor para achar esse post da Madonna. Pode põe aí. Eu casaria com a Madonna. Amanhã, abandonaria tudo isso aqui. Se ela falasse, vem casar comigo, olha só. Eu vou te sustentar. E assim, temos uma musa. Ai, meu Deus. Acho Madonna fantástica. O pós-produtor tem que fazer um AI de você casando com a Madonna. Gente, meu Deus. Não, tô brincando. Quando eu tava na academia, a gente fazia crossfit. Não, crossfit não, como é que chama? Bicicleta lá, né? Spinning. Aí... passava aí às vezes o cara colocava umas músicas aí e colocava a Madonna, né? Eu sempre falava, casava com ela amanhã. E né, me incentivava, né? Eu sempre falava assim, casava com ela amanhã. Mas então eu acho que... E daí foi quando a marca, ela ressurge nesse pulso cultural, né? Daquele cultural bloodstream. Madonna não foi um product placement, né? Foi a validação dela.
de que Vaseline agora faz parte dessa... Agora, né? O mundo dos cosméticos eu até entendo, né? Porque é pele, cosmético. Agora, peraí, me explica Doritos. Doritos, Me explica Doritos. Foi muito maluco. Doritos, que ela citou Doritos aqui, passou batida, eu falei, eu não vi. Doritos e me explica. Algumas pessoas, inclusive, achavam que era pra dip Doritos comer. Mas nessa escuta, né? Eu acho que esse foi um comportamento também, assim, bem evidente de Vaseline nesses últimos tempos. Escutar mais do que falar, né? E nessa escuta, a gente começou a descobrir ainda mais usos para Vaseline, né? E um deles, que a gente via as pessoas usando Vaseline nos lábios antes de comer comidas picantes, né? Antes de comer comidas que para aliviar o ardor nos lábios. E a gente viu, inclusive, Doritos tem Doritos Flaming Hot, né? A PepsiCo tem a plataforma Flaming Hot. A gente via, assim, gente usando Vaseline nos lábios antes de comer o salgadinho. Peraí, tem uma coisa muito interessante aqui, né? E daí a gente... Que às vezes pode irritar, rachar. Não, é mais assim, pra esse alívio, né? Sim. A pessoa ama tanto comer aquela... o Flaming Hot, enfim, que ela quer ter a capacidade de comer vários sacos de uma vez. E foi essa parceria que a que fez com o Doritos. Que doideira! A gente entrou em diria? contato com a PepsiCo, querido Fernando Carrani, da Unilever, da SPM, enfim, companheiro, amigo de muito tempo, e a gente falou, tem uma oportunidade aqui de duas marcas icônicas, né, culturalmente falando, vamos juntar as forças, e daí foi muito legal, porque a gente viu todos os creators que eram parceiros da marca de Doritos, não de Vaseline, né? Dividindo os hacks com a audiência deles, falando, gente, sabe o Flaming Hot, que todos nós amamos aqui? Tem uma forma aqui, ó, que agora a gente pode devorar ainda mais. My favourite flavour of Doritos has to be extra flamin' hot, but after a while, it does get pretty hot. But what if I told you there's a way of eating these without setting your lips on fire? Vaseline! Why don't you come on over, Vaseline? Why is that actually working? Não, eu acho que a gente sempre falou, né, Toledo, aqui, o grande lance que o digital trouxe foi essa possibilidade de fazer comunicação direta, né, entre uma marca e os seus usuários, né, assim. Sim. Mas as grandes marcas, poucas sabem fazer isso. Você está me dando um exemplo aqui de uma coisa que eu vejo raramente, assim, né, grandes marcas serem realmente, né, isso tem uma frase de um livro, de um cara chamado Carlos Gil. O livro chama O Fim do Marketing. Ele é um mexicano, mora nos Estados Unidos, escreveu esse livro lá atrás, e aí a H1, a editora H1, trouxe por aqui o meu querido Simonsen, que já esteve aqui, né? Ele era o editor lá, né? Eu não sei como é que fala isso quando o cara é o cara que cuida dos lançamentos dos livros lá. Publisher. O publisher. Ele era o publisher. E ele falou assim, pô, nós vamos lançar o livro e o curso do livro. Certo? Então, assim, eu vou chamar você para dar aula do curso do livro. Aí ele mostrou os livros e falou, esse aqui é o seu, né? O Fim do Marketing. Aí eu falei, você tá de brincadeira que você vai dar, eu vou dar aula do fim do livro muito digital, né? Assim, o fim do marketing, você tá brincando para mim? Ele falou assim, então, é isso, né? Assina o contrato aí, a remuneração é boa, quem mandou carimbar a decepção na minha prova, né? Aí você vai ter que fazer. E ele fala uma coisa lá que eu acho eu fiz o curso do livro Lily, né? Bom, você imagina como é que eu comecei a ler o livro, né? Tinha duas AK-47 metralhadoras na mão. Por que esse cara tá falando do fim do marketing? Aí você vai entendendo, e aí chega uma hora que ele tá até falando do resgate das origens, né? E ele fala: os seus primeiros influencers devem ser os colaboradores da sua empresa. Ele fala do advocacy, né? Assim, cara, não adianta assim, né? E ele dá umas sugestões malucas. Ele fala assim: se você não interagir com o teu público, né? Ele fala assim, ele fala assim, Coca-Cola, traz o seu
os seus creators, né, os fãs da sua marca, para cuidar do seu Instagram meio período por semana, sabe? Para ele já falava disso lá atrás, e ele fala uma coisa que é assim, né, que tem muita gente falando besteira disso, assim, cara, uma marca não cria, ele fala assim, marcas não criem movimentos, façam parte dos movimentos. Exato. E é isso. Exatamente, é isso. Você fez parte do movimento. E aí você tem um monte de gente que eu preciso ficar me controlando aqui, né, assim, na internet, falando, não, as marcas precisam criar movimentos. Não, marcas não criam movimentos, marcas seguem movimentos, cara. Para de ter essa petulância. É que nem achar que marketing cria necessidade. Não, cara, marketing cria desejo. Ou que cria cultura também, né? Influencia. Agora, acho isso influencia, né? Exato. Assim, desejos, né? Mas, sim. Agora, isso que você está me falando, que é maravilhoso em termos de marketing, é assim, é a marca que foi atrás do movimento. Ela não teve a petulância de criar um movimento. Não. Marcas não criam. Cria que é muito doido, né? E por isso, Polly, que a gente estava brincando, né, no início. Como eu queria ter budget de dinheiro. E aí? Porque não, né? Porque é isso, não é um conteúdo que eu gero, é um conteúdo que já existe e que eu amplifico. É um conteúdo que já existe e que eu endosso. E você leva, né, a marca para lugares muito mais longe do que eu chegaria sozinha com qualquer criação de conteúdo que a gente faz hoje. Com influencer marketing, que é do passado. Já é do passado, que né? já é do passado. Você considera gente. Como já do passado? Eu considero. Eu estava até no Influencer Summit aqui, que teve na Community Creators semana passada. Eu falei, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Imagina, só tinha creators na plateia e agências e tal. Eu falei, vai ser polêmico, mas eu vou falar. É do passado. Influencer marketing é do passado. Porque, sabe esse negócio assim, manda recebidos e não sei o quê, e manda o script. As pessoas acham que os influencers são robozinhos e são, sabe assim, atores para performar que o meu conteúdo, a minha propaganda, a minha mensagem, né? Isso é do passado. Que bom ouvir isso. Agora, existe... Então a gente pode colocar isso como... É diferente de ser um creator. Eu acho que sim. Existe uma influencer e creator. Isso, acho que agora o mundo é muito mais dos creators. Eu acho que esse é o valor que eles trazem, né? Sim. Eu posso, assim, até trabalhar com influencer, enfim, mas de novo, mas você segue o movimento, né? Você vê o que o cara tá falando, e aí você, né? É um ato de humildade, inclusive, né? Assim, em termos de marca. Agora, você falou que o budget não era Não, foi uma das campanhas mais baratas que eu produzi, porque eu não produzi, né? Porque produziram para mim, porque esses creators, porque essas pessoas amaram tanto. Não, mas tem um custo ali de ficar investigando esses 3 milhões e meio. O cara do laboratório deve ter falando, pô, esses caras do marketing eu fico inventando moda, a gente ficar fazendo os testes todos e tal. Isso é custo. Mas comparativamente com as nossas campanhas globais, imagina. Em que razão? 1 para 100, 1 para 10? Nossa, Polly, 1 para 10. É mesmo? Com uma campanha que foi Titanium Foi Titanium. Em Cannes, foi Grand Prix em Social Creative, foi Grand Prix em pensamento, a inteligência estratégica disso, né? De olhar para o mundo e falar, opa, peraí, né? E a criatividade e a coragem de executar também, né? Porque isso poderia ter sido feito pela marca como uma pauta de conteúdo. Vou fazer, então, eu contando como é que eu posso usar o produto. Mas, em vez de fazer isso, usaram de uma forma muito criativa, né? Sim. E com coragem. E o lance do prêmiozinho, de você instigar a volta, né? Cara... instigar que isso, né, navegue, viaje. Acho que tem que aparecer esse vídeo aí logo depois que a gente falou tudo isso aqui, acho que tem mais sentido, né? Mas assim, que coragem, que legal isso. E é uma aula, eu falo, não tem jeito, cara. E agora é visão estratégica, né? De olhar para o mundo, olhar e falar, pô, peraí, né? Cara, eu acho muito legal isso. Eu acho admirável. Parabéns, né? Parabéns, Nath. Parabéns para você e para a Ogilvy de Singapura. Né? Marco Versolato, brasileiro à frente da criação também dessa campanha em Singapura. Querido. Você conhece? Não.
Não, maravilhoso ser um brasileiro. Não, né? Não, mas Marco é legend aqui no Brasil. Trabalha nessa indústria há 40 anos. Que legal. Os publicitários brasileiros não estão com a fama muito boa em Cannes. Recentemente. Que veio polêmica. Né? Eles estão meio queimados em Cannes. Né? Mas tem suas exceções. Tem, né? Mas é porque ele é de Singapura, não é do Brasil, entendeu? Mas, Nath, que case, cara. É muito legal. É muito legal. E o mais louco que eu tava falando, eu tô processando o que tá acontecendo, porque em Cannes mesmo, eu andava assim, né, lá por todas as tendas e todos os espaços, todo mundo falando de Vaseline Verified, e a Meta falando que hoje é o blueprint, como que as marcas devem se relacionar com o mundo de social e as outras plataformas, outras marcas, outras agências falando do case, que eu lembro que eu parei na Havas, no espaço deles, eu falei, gente, eles estão falando de Vaseline Verified, não tinha nem envolvimento, mas se tornou realmente uma referência, né? E isso foi muito legal. Meu Deus, e pensar que aquela menina lá, aquela moleca lá da empresa Júnior, lá da SPM, puta que pariu. E você, e agora vamos voltar lá para trás, então. Vamos voltar. Você se formou, você fez PP, né? Fiz. Né? E aí você se formou, passou pela Júnior e tal. Você já começou estagiando na Unilever? Comecei estagiando na Unilever. Saí da Júnior direto para Unilever. Direto para Unilever? Saí da empresa Júnior, eu comecei em trade marketing na época para sabonetes. Estava em alta. Era para trabalhar com Lux, com Vinolha, na época, com Fofo, com todo o portfólio de sabonetes da Unilever Brasil. Comecei em trade. Relacionamento, canal mesmo. Vendas, né? Canal, preço, distribuição, promoção. Era outro mundo. A gente fez até, na época, uma promoção com Ipanema, dos chinelos de Lux. Foi uma delícia, né? Sim. Imagina, a menina saindo da faculdade com sonho de trabalhar, né? Naquela época a gente falou de consumer goods, era o grande sonho daquela geração. E eu entrando com essas marcas, né, assim, tão importantes, foi um sonho, assim, para mim. E daí, comecei nesse programa de estágio da Unilever por um ano. Depois fui efetivada, mudei para outra categoria, mudei para hair care. Na época, a gente... Eu comecei com seda, com clear, na verdade era um projeto, era uma área que eles tinham criado, chamava Hair War, para preempt um novo entrante no mercado brasileiro. Imagina, a Unilever dominava o mercado brasileiro. Sim. E de repente a gente tem um incômodo, assim, anunciando que se aproximava desse mercado. Quem era? Era a Pantene, né? Pantene, tá. Era a Pantene. Pra quem não sabe, Pantene era da Procter & Gamble. Que Unilever e Procter são grandes batalhas de gigantes. Gigantes, E daí foi muito legal. E chegou forte, né? Chegou muito forte, A Gi era a garota propaganda, tudo, né? Gisele Bint, exatamente. Eu falo Gi porque... entendeu? Já que não deu com a Madonna, né? A gente tenta, né? Vai com Mas, e daí foi muito interessante pra mim, porque eu nunca estava num sistema, assim, né, de... Hair War, o que é isso? Como que a gente... Hair War. Guerra de cabelos. E daí foi bem na época ameaçava um pouco, porque tinha um caso na apostila que era fantástico, que era as duas marcas mais populares. De hair care? Não, de hair care. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Seda? Não, mais populares, brasileiras, marcas brasileiras. Marcas brasileiras? Ai, meu Deus do céu, famosinhas. Neutrons? Não, era... eu vou lembrar até o final da coisa, eu lembro. Que eram as duas marcas de hair care brasileiras. As duas eram marcas brasileiras que tinham fábrica no Rio de Janeiro,
Entendeu? Tinha um instituto ali. Niele, em Beleze. Foi comprado pela L'Oréal. Isso, Niele em Beleze era também, era uma Niele em Beleze. Mas foi depois, né? Foi bem depois. Era um caso da apostila fantástico. É, é bem bom esse caso mesmo. Caso Mas não, isso foi bem depois. Mas aí comecei nessa estrutura de haircare, nesse hair work. Eu vou te interromper, depois eu vou te voltar a palavra. Meu, e você só trabalhou no Unilever? Só. É mesmo? Só. Quantos anos você tem de Unilever? 14 anos de Unilever. Que doideira. Uma única empresa. Uma única empresa. Isso é raro também hoje em dia. Uma única empresa. Com um grande ato, assim, né? Que trabalhei para a Unilever e trabalhei para os meus filhos. Ah, sim! Eu tive uma pausa. Tá. Assim, eu trabalhei por quase 11 anos na Unilever. E daí eu tive meu primeiro filho. E daí no Reino Unido tem 1 ano, né, de licença, saí de licença e não quis mais voltar. Voltei, mas assim, muitos conflitos internamente. Não, imagina, né? Imagina. E daí eu decidi deixar, ir embora e cuidar, né, viver a maternidade do jeito que eu sonhava. Seu filho nasceu aqui ou lá? Nasceu em Londres. Meu primeiro filho nasceu em Londres. Você tá com 3, né? Eu tenho 3. Tenho 3. Que legal. Meninos, E daí eu tive esse tempo, e daí já embarquei em uma segunda gravidez, e depois um terceiro, e... Que legal. Enfim, e daí eu deixei esse mundo corporativo por um tempo. E agora tá bom. E voltou. Agora tá bom de filho. Tá bom de filho, né? Ufa. Agora você voltou e quando volta faz a campanha de... isso aqui. Pois é. Não precisa nem falar, né? Que legal. Eu voltei, faz 3 anos que eu voltei. Tá. E eu voltei assim... não sei, conquistando o que eu nunca tinha conquistado. Que assim, doideira. A vida é cheia né? A vida é cheia dos seus caminhos, né? Dos seus meandros, né? E aí você falou, o segundo nasceu nos Estados Unidos, né? Quando eu deixei a Unilever, me mudei para São Francisco. Uhum. No meio da mudança, eu descobri que já estava grávida do segundo. Ele nasceu em São Francisco. Depois eu tive mais um, foi assim, 2 anos. 2. E daí eu tive um terceiro. E quando o Noah nasceu, o mais novo, a gente se mudou para o Canadá. E ele nasceu no Canadá? Não, ele nasceu em São Francisco ainda, ele tinha 1 mês. Quando a gente eu falei, ufa, só faltava ter nascido um na Inglaterra, um nos Estados Unidos e outro no Canadá. Não, ele nasceu em São Francisco também. Como é que é o nome dos meninos? É o Luca, Rafael e Noah. Tá. Noah, N-O-A-H. Noah é um nome feminino ou masculino? Eu vejo... Nos dois, né? Eu já vi nos dois, nos dois. Mas predominantemente masculino, né? Eu já vi Noah como mulher. É o nome bíblico. Do Primeiro Testamento e tal. E eu vejo muito menina chamando Noah. Eu vejo também agora, mais recentemente. E a vida corporativa e o fato de ser mãe deve ser um conflito interno, né, da coisa do... Você tá aqui pensando lá, né? Exatamente. Exatamente. E constante, né? Eu acho que pra sempre. Não tem... Obviamente, eu acho que pra foi... Pra sempre não, os meninos vão crescer. Não, mas não deixa de ser uma preocupação, né, da mãe. Depois que já tá marmanjo... Eu acho que assim, hoje, por exemplo, foi até porque eu voltei, né? Eu acho que a gente chegou num estágio que me permitia ter mais essa liberdade de pensar outras coisas, de me preocupar com outras coisas. Mas não deixa de ocupar, né? Sim. Tem um share of mind ali, constante, permanente, importante, grande, que não tem como desocupar. Imagina. E os moleques torcem para os times da Inglaterra? Fala. O pior é que eu tenho um Chelsea, 2 Chelseas e um Liverpool. Na verdade, assim, um Chelsea, um Liverpool e o terceiro é England. Tá. O Chelsea, só isso, o Chelsea e o Liverpool. Chelsea e Liverpool. Nada de Corinthians. Corintianos on the back of... E quem torce pro Chelsea conhece o Corinthians. Porque a gente foi campeão mundial em cima do Chelsea. Olha, então, não sei se é esse o motivo, mas o pai corintiano ajudou. Fantástico. Isso que é um pai de verdade. Né? Assim,
Mas voltando, aí a briga dos cabelos foi interessante? Foi então, super interessante. Porque a Seda era dominadora. Dominadora, né? Gente, imagina, tinha mais de 30% de market share. E aí, eu lembro o dia assim que a Nielsen ligou, a gente tava batendo recorde de market share, não sei o que era. Não sei se era 32 ou 36 pontos, porque naquela época ligava, né? Não tinha. Que doideira. E a galera chorando, Sedante Sponge, batendo os grandes, imagina, recordes. Mas mudou, né? O mercado mudou completamente. Porque eu acho que tem uma questão tecnológica também por trás de tudo isso. Não é tão difícil fabricar hair care hoje, produtos de hair care hoje. Eu acho que as portas de entrada né? A barreira ligada à tecnologia, ela caiu. Tanto que você vê os influencers criando seus próprios cremes, seus próprios produtos. É verdade. Né? E caiu muito, né? Tem muito white label dessas coisas todas. É verdade. Mas assim, a Procter, aí você viu a Procter chegando, então, com G e tudo mais para bater na... E ali não tem papo, né? Ataque frontal mesmo. Foi de frente a frente. Mas foi uma delícia, eu acho que foi um dos momentos mais empolgantes, assim, da minha carreira, porque você tá lá, literalmente, né, na front line, esperando pela batalha e preparando, né, preparando o terreno. Então, foi um programa, assim, de guerrilha muito granular, de saber qual é o preço no distribuidor lá no Sergipe, quanto que a gente ia fazer, e todo o programa de visibilidade, para que a gente né, não desse espaço para um grande player. Os caras acham que marketing é fácil, né? Não, é uma delícia. E se preocupar com tudo isso. Aí depois de um tempo vem Niel Beleze, que acho que teve uma quebra aí de um ponto de inflexão com a questão tecnológica, e Niel Beleze. Com os potões, né? Modificando o consumo, o hábito mesmo, né, como a consumidora usava. Que doideira. Aí depois... Aí depois eu me mudei... Eu ainda estava em trade marketing, depois eu fui para marketing local para cuidar de Dove. Tá. E Dove Hair Care, que na época Dove Hair Care, shampoo e condicionador. Shampoo e condicionador. E sabonete líquido. Sabonete líquido não entra, que é skin cleansing, né? Que eles falam, que é outra categoria. Mas foi muito, muito bacana, assim, essa mudança, porque... Dove, na época, era questionado se era uma marca para cabelo, se funcionava, porque tinha uma participação muito pequena, e tinha até discussões, é uma marca que a gente deveria delistar ou não, o que a gente vai fazer? E daí foi quando eu liderei o relançamento de Dove. Eu falei, gente, eu acredito em Dove no Brasil, não acredito no mix que a gente tem atualmente, porque era quase que um mix, assim, muito básico, né? As pessoas olhavam para Dove e achavam que era sabonete para o cabelo, né? E daí, então, tinha todo um desafio, assim, de percepção mesmo de marca. E daí a gente veio com esse projeto de relançamento e que foi o turnaround, assim, da marca. É mesmo? Mudou a realidade de Dove no Brasil. E foi quando eu fui para o time global, né? Tá. Mas o que você fez com o Dove? Porque aí o desafio foi Dove Hair Care, é isso? Foi Dove Hair Care. E como é que foi a quebrar? Como é que foi a quebrar essa coisa que Dove era sinônimo de sabonete, né? Um quarto de creme hidratante. Isso. Né? E como é que foi quebrar isso estender essa marca? Foi falar a linguagem da categoria, né? Então, ter essa quebra mesmo, né? Não é sobre um quarto de creme hidratante, é sobre... agora eu nem lembro mais o que a gente tinha nas fórmulas, mas sei lá, hoje em dia, né, você falaria, o aminoácido para o cabelo, é a proteína tal, é a reconstrução tal, você realmente quebrar, inclusive até um portfólio muito mais especializado no cabelo, né, então antes eu tinha um cabelo, um mix que era para, como que era? Hidratação, não, cabelos secos e oleosos. Tá. Gente, cabelo seco e oleoso, né? E a gente vem com um portfólio, cabelos coloridos, cabelos cacheados, cabelos danificados, cabelos, enfim, você traz uma especialização naquilo, uma expertise, né? Que foi quando a gente, na verdade, veio, a gente, né?
questionou, a gente quer ser conhecido pelo quê, né? Nesse mundo que todo mundo já... Nesse mundo que já tinha o Seve, tinha Pantene, já tinha Seda. A gente falou, não, a nossa marca, Dove, ela vai ser conhecida como a marca expert em danos para o cabelo. Então, e daí foi quando a gente começou a trazer algo de novo, né? Que não existia até então. De alguma forma tem relação com o sabonete, né? Porque o hidratar a pele nada mais é do que, né? O dano, prevenir né? de danos e de secamento. Tá. Não, e foi muito forte, transformou o contexto da marca no Brasil, e foi aí que apareceu a oportunidade para ir para o time global. Assim, foi um case tão forte globalmente. É mesmo, chegou nesse foi o time nível. Global de Dove que viu tudo o que aconteceu e me convidou. Que legal, meu Deus, essa mulher não, por isso que eu falei que não tratou. Puxado. Eu não falei que não tratou, era um rolo compressor, né? Assim, meu Deus, que legal, que legal. E daí em 2010 eu fui para o time global cuidar de Dove no headquarters da Unilever em Londres. Tá. Agora, Dove já era uma Dove sabonete. Já era. Não, você foi cuidada. Não. Eu fui pro time global de hair care. De hair care, tá. Pra replicar o mesmo que a gente tinha feito no Brasil, no resto do mundo, né? Vem aprender aqui com nós. É isso, né? É isso aí. E sabonete você nunca trabalhou? Trabalhei quando entrei de marketing, no começo de tudo. Tá, não, mas depois que você foi pro global, não? Não, depois que eu fui pro global, eu trabalhei em hair care, eu trabalhei em master brand, que eu já explico o que é, e trabalhei em skincare. Que é, né, inclusive, até o ano passado, que foi o lançamento de body serums e face care aqui no Brasil. Tá, que legal, mas que doideira, né? E Master Brand foi um período, assim, mais focado em equity, heritage, né? A campanha da Real Beleza. Mas fala, vamos parar aqui, peraí, me chama a atenção isso. Só a campanha da Real Beleza estava sobre sua... Não. O que eu trabalhei foi mais recentemente. Bom, na verdade, assim, faz 20 anos que existe a campanha da Real Beleza, né? Sim, ela começou lá em 2004, geral, com a Silvia Alinhado e tal, e a gente... Há 20 anos a marca vem investindo nessa plataforma, né? De 20 anos eu participei de 10, então assim... Imagina, você influenciou, né? Mas que legal, cara. Mas o ano... Na verdade, quando eu voltei para a Unilever, desse hiato que eu tive, né, da maternidade, eu voltei para cuidar de Master Brand. Master Brand é o time que cuida... literalmente, assim, de equity, né? Que são essas campanhas que não têm ligação à inovação ou a alguma categoria específica. Maravilhoso, deve ser maravilhoso trabalhar com isso. É uma delícia, nossa, é uma das coisas mais gostosas. Imagina. E daí um dos projetos, assim, que eu cuidei nessa volta é a reinterpretação da Real Beleza. Porque... Real Beleza é uma grande, que você chamou de plataforma, né? Uhum. Mas assim, a Real Beleza ela precisa se adequar ao longo do tempo, exato, né? Precisa, né? Exato. A campanha de 2004 não funciona mais hoje. Não funciona mais hoje. E daí o que funciona hoje? Porque esse era o desafio de Dove, né? As pessoas falam assim... Eu acho lindo o propósito de Dove, né? Real Beleza, mostra as mulheres, né? Com todos os tipos de corpo, com todas as formas e shapes. Mas não é para mim. Porque a pessoa ainda quer uma transformação, né? Isso fazia sentido em 2004, quando... No sentido da aceitação. É para todo mundo. Que naquele momento fazia sentido, né? Que Dove vem para derrubar uma beleza normativa, né? Que falava assim, padrão. Esse é o padrão. Não tem mais padrão. Você é quem você é. Você, be yourself. Be yourself. Mas hoje não é mais aceitação. Né? Hoje, para mim, a reinterpretação, na verdade, de Real Beauty é você ser quem você quer ser. E se você quer se transformar, você se transforme. Claro, né? Mas que eu acho que isso é muito... Nossa, isso é muito alinhado com o que eu penso também, sabe? Assim, eu vejo muitas vezes eu sei que é polêmico falar isso assim, né? Mas muitas mulheres afrodescendentes que decidem alisar o cabelo e são criticadas por outros, né? Eu falo, não, cara, o cabelo é meu, eu faço o que eu quiser com ele, certo? Não tem nada, não é isso, não é essa a questão. Exatamente. Eu via muito também lá na faculdade famosa da Vila Mariana, às vezes
como é que chama aquele dread, né? Aí os caras falam, não, mas isso é apropriação cultural. Apropriação cultural. Você fala, cara, você está sendo um ditador ao falar isso. Você está sendo um autoritário falando isso. As pessoas não entendem. O cabelo é meu, eu faço o que eu quiser. Isso é o princípio da liberdade. Exatamente. A apropriação cultural dá vontade de falar aquela frase que você já imaginou aí, certo? Mas assim, que isso, cara? Exato. O cabelo é meu, eu faço o que eu quiser. Não tinha eu posso transformar do jeito que eu quiser. Não. Tinha muitos questionamentos, imagina, né? É uma marca muito forte globalmente. A gente recebia, assim, questionamentos dos mercados falando assim, mas a mulher que aparece na campanha pode usar leis? Não sei. A mulher que aparece na campanha pode ter cílios postiços, a mulher que aparece na campanha pode ter... Eles emudeciam a mulher de Dove, né? Como se ela fosse lá intocável, não muda. Entendi. Que ela... Imutável, assim, né? Não é passível de se transformar, se adequar. A minha natureza, de aceitação. E a mulher de hoje não é, e nem Dove acredita nisso, né? Que eu acho que é esse o ponto que, enfim, a gente queria trazer esse oxigênio para essa conversa, que é tão saudável e tão importante, né? O que eu vejo, às vezes, posso estar enganado, eu posso estar falando besteira aqui, você me corrige. Quando eu vejo a campanha da Real Beleza, eu vejo assim, existem coisas, de novo, né? Faça parte do movimento. Sim. Né? E a Real Beleza foi um jeito de se inserir em vários movimentos, né? E até na questão da IA, né? Porque a IA tá bombando no mundo, e aí você vai lá e, eu preciso falar de IA por meio da Real Beleza, entende? Ou seja, Real Beleza é a minha plataforma. E aí surge a internet, sei lá, surge as redes sociais, surge isso, e vocês vão falando daquilo que está no cotidiano das pessoas, do mundo das pessoas, né? Sempre a partir, tentando buscar um match entre os valores da marca e os... Né? Eu falo assim... eu vou esquecer de novo, mas assim, tem uma questão de os valores da marca com os valores pessoais das pessoas, né? Como precisa ter uma coincidência aí, né? A Real Beleza... lembrei, eu sempre falo assim, que a marca é um conjunto de ideias que precisa coincidir com um conjunto de ideais. Ideias e ideais, né? Ou seja, a Real Beleza é uma grande ideia, mas ela tem que se alinhar a vários ideais, é isso, que evolui, ao longo né? que evolui, ou seja, é um jeito de você estar presente no que está nos grandes, não o hypezinho, nos grandes hypes. Então aí surge a questão da IA, sim. que eu já usei, inclusive, né? Eu uso na aula magna do professor Ricardo Poli, que é gratuita, aqui, né, você pode acessar aqui, essa é verdade. Depois que passar o Vazenol, você vê lá, tem a aula magna do professor Ricardo Poli, que eu uso o lance da campanha, que é todo mundo, o mundo inteiro fala de IA, e aí vocês pegam o que o mundo inteiro está falando, e a campanha é maravilhosa, é emocionante. É emocionante, mas é isso, né? A campanha da Real Beleza, ela é fundada num insight tão profundo e tão verdadeiro que ele sobrevive, né, há muito, muito tempo, mas com inimigos diferentes, né? Porque o contexto evolui e a marca também, as discussões também evoluem, né? Sim, ela se adequa aos tempos, né? E a campanha da IA da Real Beleza foi feita pela Soco, por aquele Felipe Simi, aquele querido filho da mãe, aquele tranqueira que eu vou convidar ele para vir aqui. Sim, precisa. Certo? Fê, vem pra cá. Pelo amor de Deus, né? Que agora virou estrelinha, né? Ele é estrela. Virou estrela, não vem, né? Mas seria um bom papo, a Soco é uma referência, ele é um né? Querido, E é uma campanha global. É uma campanha global. Criado pela Soco da Brasil. Fantástico. Foi muito legal o insight. Sim, me aguarde, certo? Eu sei onde você fica. Não, eu tô brincando, eu tenho o celular dele aí, mas que legal isso, né? Agora, a Dove é um caso, maravilhoso, né? É uma marca, tem uma paixão tão forte com o consumidor que, para mim, às vezes eu nem entendo, assim, às vezes a marca faz alguma coisa, o consumidor não vai com um like, assim, volta com uma carta de amor, sabe? É mesmo. É muito Tem forte. um mito aqui no mundo do marketing, dos professores de marketing, que falavam que quando lançou,
se mirou uma determinada classe econômica, principalmente Brasil, tá? Tipo AB, AB+, e que mirou aqui, mas fez muito sucesso nas classes menos abastadas. É verdade isso ou não? Sim, é uma marca muito aspiracional, né? É uma marca muito aspiracional. Então, os professores de marketing não estão errados a falar isso. Não. Mas que foi algo meio inesperado, de princípio. É porque o que acontece? É um dos sabonetes mais caros, né? Pelo menos era. Hoje eu não tenho mais familiaridade com o mercado brasileiro. Mas imagina, era um sabonete muito caro. E a pessoa deixava de comprar outros itens básicos para ter Dove com quarto de creme hidratante, porque nunca vendeu sabonete, né? Aquela conversa que a gente teve outro dia. Vendia a pele hidratada, e que era muito mais importante. Que tem a ver com vaidade, né? Era o item de beleza dela, né? Porque, inclusive, é como a gente posiciona a marca globalmente, né? O sabonete Dove não é um sabonete, é o Beauty Bar, né? É a barra de beleza que a mulher usa para cuidado da pele. Em termos de atributo, de atributo / benefício, tinha o lance de ser meio 2 em 1, né? É um sabonete e um hidratante junto. Exatamente. Né? Até hoje, né? Vocês vão matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Que é o skincare, né? A gente fala, o skincare começa no banho. O skincare não é aquele momento. Não é só tirar a sujeira, é tratar a pele. Exatamente. Que doideira. E daí essas pessoas que não tinham nem condições de cuidar da pele, né, com produtos específicos, usam aquele sabonete, que é mais carinho, mas que vai me entregar aquele benefício. Eu não vou precisar fazer aquilo. Né? A Érica teve aqui, ela era, lembra, é o episódio dessa semana que ela fala de vela, né? Ela tá falando da questão do quanto o consumidor final gasta com... Ela falou assim, que ela fala uma coisa, até a capa de um das thumbs que eu fiz. Agora eu tô fazendo as thumbs pros shorts, entendeu? Né? Aprendi, né? E você imagina, aí a liberdade criativa, já que é para chamar atenção, né? Você vai ver, essa semana tem umas capas. E ela fala assim, que no mundo, ela trabalhou, acho que em Sadia, bem de consumo, né? Sadia e qual que era a outra que eu esqueci agora, né? E ela falou, eu trabalhei em ADs, sabe? Né? Tem Unilever e tal, leite com Nestlé, ela foi, né? E aí ela vai para o mundo dos cosméticos, ela percebe assim, cara, esse mundo dos cosméticos, assim, teve a crise de 2008 e 2009, depois teve a marolinha que não chegou aqui no Brasil, assim, mas o mundo dos cosméticos não tem crise. Não tem. Alimentos é muito pior do que cosméticos. Aí eu falei, lembra que a gente questiona a pirâmide de Maslow? Eu falei, graças a Deus eu nunca engoli a pirâmide de Maslow e ela fala. E ela fala, não é legal que no vídeo você fala, também estou pensando nisso, né? Ela fala assim que o mundo dos cosméticos é muito louco, e existe uma certa substituição, principalmente nas classes menos abastadas, assim, de uma troca que ela falou que ela passou até por situações de trabalho muito tristes e tal, mas o lance a relação com é muito doida. É muito doida, Você vê ela... eu acho que um dos cases que fala muito disso é a elasticidade do lipstick, assim, em todas as crises, as vendas de lipstick, né, estão ali. As vendas do quê, desculpa? De batom. Tá. De batom, assim, é uma Esmalte. das coisas... Eu falo, você quer saber se a economia do Brasil vai mal? Porque o Brasil, acho que é o segundo maior consumidor de esmalte do mundo, se já não for o primeiro. Se você perceber que as mulheres estão... Se o consumo de esmalte está caindo. Se está caindo, porque a crise é brava, entendeu? Mas que é o cosmético mais barato que tem. Beauty é sonho. Beauty é como você se expressa para o mundo. Então, assim, é uma coisa quase que essencial. Ainda mais no mercado brasileiro, que é muito, muito mais forte do que o mercado de fora. Beauty aqui mesmo? Não é necessidade, não é item de luxo. Não é necessidade. Aliás, não é item de luxo. É primeira necessidade. É mesmo? Isso é característico característico da mulher brasileira. É a mulher mais vaidosa, uma das mulheres mais vaidosas no mundo. Falam que era aqui, Venezuela, tinha alguns outros países do mundo. E aqui é mesmo assim, extremamente. Sempre assim, em todos os fóruns globais, a gente sempre traz a mulher brasileira como referência nesse mercado de beleza, porque é uma mulher que ela tem
um relacionamento com a categoria extremamente, inabalável. Olha, que doideira isso, que legal. É muito legal. Que legal. É muito legal. Eu falo assim, eu sempre falo, né, o Dove tem um concorrente que é o oposto dele, né, e que é mais caro que ele, que é o Febo. Certo? Assim, eu falo assim, o Febo primeiro, o Dove é branco, o Febo é preto. O Dove é macio, tranquilo, o Febo parece uma lixa, né? Você faz com ele, né? Um esfoliante, né? Ele dura que não acaba nunca. Fica aquela fatiazinha ali, né? Quem nunca, né? Que eu falo, é sabonete de borracharia, né? Sabonete de, né? E é muito doido, né? E ele é claro que é outro case de marketing, é totalmente diferente. Tem uma história também aqui, né, muito forte, e ele é mais caro que o Dove. E aí eu falo assim, se bobear, o sujeito compra os dois. Aí você vai falar assim, não, mas é claro que isso é exceção, né, porque as pessoas são, né, doidas, né, ele deixa lá talvez o do banho, ele deixa o Dove, e o outro ele deixa para... Né? Pro marido. Falo, qual é o oposto? É isso. Qual é o oposto, né, do Dove? É o Febo, né? Eu gosto do Febo. Gosta? Eu gosto do cheiro dele, sempre gostei do Febo. E você, Toledo? Só Dove. Eu uso Dove, não. O meu sabonete. Cara, tem um vício em Dove que é desesperador. Eu uso Dove líquido. Eu uso barra. Você usa barra? Não, a minha pele é muito sensível. E o tradicional, o original. Sem nada. No Reino Unido, imagina, sabonetes líquidos muito mais, né, dominante no mercado. Barras, eu acho que é quase inexistente. E foi muito engraçado. A gente veio para o Brasil e os meus filhos estão na casa dos meus pais e eles falam assim, pra que serve isso? Eu falei, gente, é sabonete. Filho, é sabonete de corpo. E eles nunca... É mesmo? Olha que maluco, né? Imagina. Quando mostrar para eles shampoo em barra, eles vão explodir a cabeça. E tem mesmo, né? Shampoo em barra, claro, os produtos da linha mais naturebas aí, todas coisas. Que legal, Nath. Meu, que história boa, eles velho. Falam português? Falam. Fala, vai Corinthians. Só português. Vai, infelizmente. Ô, Nath, não fala assim. Não fala porque o Corinthians não tá indo muito. Então é verdade. Mas ser corintiano não tem nada a ver com vitórias e derrotas, tem a ver com a alma. É a paixão, né? É a paixão. E você volta quando para Londres? Final do mês. Final do mês. De volta. E morar em Londres, esse choque cultural, e criar filhos em Londres. Agora falando um pouco mais da Nath. Da Nath mãe. Que eu conheci menina e agora eu tô vendo Nath mãe, mulher, CEO, sei lá qual é o cargo aqui, né? Profissional. Vamos lá, antes disso você falar do seu filho, vamos lá. Por que as pessoas aqui no Brasil reclamam do global? E metem o pau no global. Nós vamos entrevistar uma não sei do que ele está falando. Nós vamos entrevistar nossa próxima entrevistada aqui é uma pessoa que acha que já teve esses problemas com o global. E a gente fala, e eu mesmo você vai ver os podcasts, eu embora falo, esse global, por que às vezes o global é tão inflexível e não respeita as questões locais ou quer ser rígido? Não, eu tenho que ser a mesma coisa em todo lugar do mundo. Se no Brasil eu tenho 26 países diferentes dentro do mesmo país. Bom, essa reclamação não chegou até mim. Não, tô brincando. Eu já reclamei do global também. É claro, você já teve do outro lado. Já estive do outro lado. Eu acho que assim, Polly, acho que as coisas mudaram também né? Eu acho que essa percepção de padronizar a marca everywhere, ela vem hoje com muito mais flexibilidade, né? Eu acredito mesmo que existem insights que sejam globais, e existem inovações que funcionam universais, né? Sim. Inovações universais. Sim. Acredito que campanhas também funcionam, que existem campanhas e campanhas, né? Mas assim, dependendo do insight, de onde ela parte, que elas viajam o mundo tranquilamente. Já tive muitos projetos que foram incrivelmente bem-sucedidos em todos os mercados. É mesmo? Em todos os mercados. Mas não é sempre assim, né? O último que a gente falou aqui, que a gente brincou, foi o Dela.
o De La Rosa, que na época de Diageo, sofria aí com marcas de bebida, né? Assim, não, no México é diferente do Brasil. O Brasil não é o México. Sabe? Né? Então... Mas eu acho que em bebida isso é mais... porque a bebida tem aquela questão de fazer drink, tem a sua variabilidade, né? Ela é mais, né? Permite mais, assim, saborete, certo? No bebida... Ai, não sei. Porque, assim, a forma com que as pessoas... São as dois necessidades... consumos diferentes, é isso que eu quis dizer. Sim. Mas as necessidades de países, às vezes elas são bem específicas. Eu lembro que eu tive uma vez um projeto, era uma nova variante para hair care. O conceito era trazer oxigênio no shampoo. E tudo isso surgiu como, na verdade, surgiu no Reino Unido, onde as pessoas sentiam, né, tinham cabelo muito liso e elas queriam volume. Elas não queriam moisture, né, pesado. Elas queriam volume. E daí a gente trouxe oxigênio na preposition, né, na fórmula. E daí foi muito louco, porque quando a gente pesquisou, né, o potencial daquela variante, por exemplo, na Ásia, no Sudeste Asiático, as necessidades eram outras. No Brasil, ninguém queria volume, né? Era completamente diferente. Mas a inovação ainda tinha potencial com uma adaptação na preposição. Sim, né? Tem oxigênio, mas cada lugar ele faz um efeito diferente. No Sudeste da África foi muito assim para combater poluição do cabelo, que as pessoas se preocupavam. No Brasil, na verdade, foi... Eu nem lembro o que foi. O que foi no Brasil? Acho que foi uma questão de movimento. No Brasil era bounce e movimento. Então, assim, em cada país... Teve porque a oxigenação todo mundo entende que é importante e que tá em qualquer lugar do mundo. Entendi. Né? Isso. Então, isso em vários aspectos. Eu acho que hoje a posição global ela tem uma responsabilidade, né, de ter esse olhar mais granular dos mercados. Tanto que hoje na Unilever não tem mais... Antes tinha global, regional, local, isso. Né? Hoje não tem mais essa mediação do regional, porque não tem uma coisa assim, Latinoamérica. México é diferente do Brasil, né? Então, e hoje... Legal, bom saber. E hoje, a minha conexão com o time local, em qualquer projeto, em qualquer momento que eu lanço qualquer projeto, ela assim, eu me sinto quase participante, uma extensão desse time, né? Porque não tem como eu trazer uma inovação global sem entender essas nuances. E ao mesmo tempo você tem a campanha que a gente começou falando do Verified lá. Verified, ela é global. Ela é global. Mas ao mesmo tempo as suas nuances, né? Talvez o cara do Sudeste Asiático usou de um jeito e coisa usou de um jeito, né? Exatamente. Mas é legal porque você tem uma matriz ali, um substrato que é o mesmo, né? Mas é exatamente isso, Polly. Eu não podia simplesmente amplificar hacks globais, né? Na Indonésia, eu dei espaço para hacks que mulheres usavam hijab, que usavam vaselina para manter, sabe? Olha. Meu Deus, Arábia, uns países ali, a gente deu espaço para hacks que as mulheres usam rena na mão. Na Índia foi para o Holi, que as pessoas usavam para tirar as cores do festival. Então, você tem que ter essa sensibilidade e não impor, né? É global e tal. E eu acho que também tem a responsabilidade do local e tem esse espaço, né? Eu acho que é um conflito produtivo e saudável, porque eu posso ter de questionar, Ainda né? mais que tem uma comunicação social first, né? Senão você não cria proximidade. Como é que você vai falar de um negócio muito distante, né? Que você tem que engajar no dia a dia, senão não funciona. Não, isso é essencial, Toledo, porque tanto que hoje a forma com que a Unilever trabalha é muito diferente, né? O time global cuida de grandes da campaign idea que a gente fala, né? Qual é a ideia da campanha, mas toda a execução local de social é completamente liderada para o time local, porque é onde, né, é determinado pela cultura local, não tem como eu vir com assets. Aí, né? Ou seja, é o exercício mesmo da máxima do ser global e agir local.
sem regionais. Não tem como, né? Tá. Não tem como ser diferente. Que tem algumas marcas aí, tem algumas empresas da Suíça que às vezes que ainda não se tocaram disso, né? Mas isso é outra história. Mas que legal. E agora vamos, a gente tem que... eu queria falar tanto. Fica triste, eu fico triste, porque eu sempre fico triste no final. Eu queria falar com você algumas coisas assim... que você falou que de um roteiro, agora o roteiro é só no finalzinho, entendeu? A gente tem um ping-pong. É um ping-pongzinho que são as perguntas que eu faço para todo mundo, né? Mas, bom, vamos lá. A gente, antes de eu te interromper, você está falando da questão a gente está falando da Nath. Foi difícil morar lá, né? Criar os filhos na Inglaterra. É diferente? Foi impactante para ti? Você se adaptou fácil? É muito diferente, eu me adaptei fácil. E eu acho que eu me adaptei fácil porque a Inglaterra, né, Londres principalmente, é um ponto de encontro de muitas culturas. Então você não é diferente, muito cosmopolita, sabe? Você só é mais um. Tá. Porque todo mundo é diferente, né? E foi uma delícia, assim, você ser confrontado com outras formas de ser feliz, com outras formas de viver. Tá. Né? Você entende que não existe aquele padrão que você carrega, né, do Brasil, que tem que ser assim, E isso é muito libertador. E como na verdade, eu tive meu primeiro filho depois de 5 anos que eu já estava em Londres. Tá. Então eu já estava bem adaptada, né, localmente. E eu amo, para mim foi uma das melhores decisões. Obviamente é super difícil estar longe da família, né? Lá a gente não tem o suporte que as pessoas têm aqui. Não tem babá, faxineira, cozinheira. Seu marido estava com você lá? Meu marido estava comigo lá. Com o quê? Ele é engenheiro de software. Ele trabalha para uma empresa nos Estados Unidos, remotamente. Uma mulher inteligente sempre casa com engenheiro. Eu tava pensando na flexibilidade do casal, né? Porque você vai para vários países a trabalho, como é que funcionava? Sim. Num primeiro momento, a mudança foi, na verdade, pelo meu trabalho, né? Ele deixou que ele tinha aqui para viver esse sonho de morar fora, de experimentar uma nova vida. Quando a gente se mudou para os Estados Unidos, aí foi a oportunidade dele de se dedicar mais, né, para o crescimento da carreira dele. Ele foi trabalhar para o Silicon Valley, daí foi uma nova etapa na nossa vida. Mas hoje, eu acho que principalmente depois da pandemia, tudo é muito mais flexível, né? Claro. Ele trabalha 100% remotamente. Ele nunca foi no escritório da empresa dele. É muito doido isso, né? Ele foi contratado remotamente, mandaram os computadores, as máquinas pelo correio. Ele nunca pisou no escritório. São coisas do mundo, né? E daí a gente teve os nossos filhos, e daí, apesar, né, de toda essa falta que a família faz, eu amo, assim, toda vez que a gente vem para o Brasil, eu falo assim, como é bom estar lá, porque eu acho que os valores da cultura inglesa são valores que eu escolhi, assim, sabe, né, para criar os meus filhos, né, tem uma questão de fair play muito forte, assim, uma questão de... Eu amo o jeitinho brasileiro, mas tudo é um pouco mais organizado nesse sentido, né, e eu acho que eles se adequaram bem, eles amam também. Que legal. Eles amam. E é bem diferente, né? Não tem esse negócio de abraço, de falar alto. Às vezes eu brinco, eu vou dar um beijinho nos meus filhos, no meu mais velho. Ele fica assim mais... Ele fala para os irmãos dele, personal space. Eu falei, gente, não! Não aguento. Não, aí too much. Mas isso tem, às vezes é uma fase do moleque que ele não quer mesmo. Não, mas eles ensinam na escola essa questão do personal space. É um povo mais... gelado nesse sentido. Chato. Então a gente tenta trazer um pouco dessa, né? Esse warmth. Latinidade. Exatamente. Né? Por isso que a gente está aqui sempre. Vamos lá. Então eu vou fazer algumas perguntas para você aqui, assim, que faz parte aqui, né, do negócio. Então, assim, bom, você estudou lá na Faculdade Famosa da Vila Mariana, a gente teve a gente teve uma intensidade de marketing maior que, às vezes, acho que alguns alunos, né, porque
porque na Júnior era aquele papo intenso. E aí você sabe da concepção original de marketing, né? Porque naquela época, 2004, velho, que a gente se conheceu e tudo, a internet era uma coisinha, né, que tava... E existe uma concepção de marketing, né? Aquela história, né, dos fundamentos, né? A definição clássica, né, do satisfazer as necessidades dos clientes, né, com lucro, no relacionamento de longo prazo. Eu quero saber, mudou isso? O marketing mudou? Você que é a rainha do marketing, mudou? O marketing mudou por causa dessa evolução tecnológica das redes sociais? Então, o marketing mudou? A concepção original mudou? Não, eu acho que a concepção original não mudou, né? Eu acho que essa questão de servir as necessidades, né? Os fundamentos do marketing, eles são os mesmos, mas eu acho que teve uma grande mudança no como, no how, né? Então, o que não muda, mas o how muda, e muda todo dia, e amanhã já é diferente. E inclusive mudou drasticamente, né? Até mesmo essa questão do peso, né? O papel das pessoas na criação da marca, né? Hoje eu acredito muito em algo que se chama, nem se chama, na verdade, eu estou inventando aqui, mas para mim esse co-participatory brand building, sabe? Assim, eu não cuido da minha marca sozinha, né? Eu preciso... E a marca não é só minha. A marca não é minha, né? Então não tem mais essa definição, o que eu quero. Não. Ela é mesmo das pessoas que amam, que usam, que compram. E eu preciso dessas pessoas para definir o futuro dela. Legal. E eu quero saber, é muita mudança do como, é isso mesmo, né? E eu quero saber o seguinte, e o que você vê como... Agora a gente falou tanto em comunicação aqui, digital, esse caso, né? Do verified, né? Eu quero saber o seguinte, o que você vê como tendência nessa coisa que a gente falou dos creators e dos influencers, o que você vê como tendência em comunicação das marcas hoje? Você que teve em Cannes, se você fosse olhar para o futuro, você olharia assim, o que você está percebendo, ou não percebe nada, nenhuma mudança, você que sabe. Não, eu acho que, bom, eu como diria... tendência. Essa questão, eu acho que é um pouco linkada ao que, né, eu dividi há pouco. Essa questão de a marca, ela se tornar, ela sair do pedestal, né? Ela ter essa abertura. Eu acho que principalmente quem cuida das marcas ter essa humildade, né, de realmente trazer uma cocriação, de trazer, né, a marca, ela não tem mais. Hoje, Polly, eu acho que o que muda muito fortemente de antigamente é essa fragmentação, né, do marketing. Hoje, a gente tem estudos, né, as pessoas estão presentes em 6 a 9 plataformas. A pessoa, on average, né? Não tem mais como eu vir com uma única mensagem, com uma grande campanha, né? Esperando atingir uma audiência gigante simultaneamente. Não existe mais isso, né? O meu storytelling tem que ser fragmentado também. E para que, inclusive, eu possa interferir, influenciar a cultura, que é o que a gente está falando, eu não posso mais estar só atingindo um meu target. Quem é o bullseye? Não, eu preciso atingir cohorts que são muito diferenciados, que vão falar sobre aquele produto, inovação, campanha, em aspectos e perspectivas muito diferentes e que somados se torna uma conversa coletiva e que daí sim vai ser dividido na mesa do Polly, na mesa de casa, né? Porque senão ou seja, você tem que falar para além do seu público. Muito além do meu público, né? Tá? E aquela muito história, além. Né? Eu sempre brinco, no TikTok eu tô de sunga, no LinkedIn eu tô de smoking. É disso e a que marca você tá falando. Também, a marca né? também, isso. E até mesmo para eu vir... Eu acho que, né, teve um caso agora recente, esse caso da Marisa Mayô, que eu tava vendo aqui no Brasil, né? Por que ela se torna tão influente na cultura? Eu não sei. Você não conhece? Não, então você precisa conhecer. Mas assim, essa é um avatar, eu não sei nem como definir, né? Que criaram um personagem, que daí começou a estar presente em propagandas de diferentes marcas, e ela não começa a ter esse awareness todo porque ela esteve presente na campanha da Magalu, eu nem lembro de todas que ela esteve presente, mas porque ela esteve presente nessa campanha, porque ela
esteve presente nos debates sobre inteligência artificial, e são conversas tão diferentes que rodeiam o polifragmentado, que não segue só conteúdo de marketing, que não segue, né? Segue o conteúdo sobre o cachorro, porque ama o cachorro, sobre fotografia, que eu lembro que você... Sobre Corinthians, sobre praia, sobre geopolítica. Se eu não alcançar o poli nesses diferentes contextos, o impacto vai ser muito pequeno. Por isso que eu falei outro dia, né, que às vezes assim, existe uma questão no marketing que é chamar o seu cliente, quando ele é uma pessoa física, de consumidor final. E o problema de algumas marcas é olhar para essa pessoa só como um consumidor, e não como uma pessoa, porque se você olha para ele como consumidor, você está achando que ele está comprando coisa o dia inteiro, e não é isso, né? E ser consumidor é uma das facetas dessa pessoa. A gente, inclusive, mudou. A gente não fala consumidor, a gente fala pessoa. É isso. Né? Porque eu não posso ignorar as facetas, né? As multifacetas da vida dessa pessoa. A Unilever deve ter me ouvido em algum momento. Foi só a aula magna. Deve ter sido. Agora, puta, eu quero saber o seguinte: essa puta história que você tem aí, mãe, mulher, executiva, né? De 3, precisa ter muita coragem, né? É bom que você vai ser um exemplo para a nossa próxima convidada, que só tem um filho, e eu sempre falei para ela que tem que ter no mínimo 3, certo, né? No caminho. Eu quero saber o seguinte: o que você diria para quem está começando? Para quem está, sei lá, saindo da faculdade, ou para quem está começando um novo negócio, não, porque acho que não fica desconecto daqui, mas para quem está começando uma carreira que vai... O que você olha para trás, você, Nath, lá com 22 anos, 21, o que você diria para você mesma, ali, para quem está começando? Vamos lá. Acho que uma das coisas que eu acho que foi muito importante na minha carreira é o experimentar, estar aberto a experimentar, sabe? Embora eu tenha trabalhado tantos anos na mesma companhia, né? Passei por áreas muito diferentes, cuidei de marcas muito diferentes, cuidei de projetos muito diferentes. Eu lembro quando eu comecei em trade marketing, eu não queria trabalhar em trade marketing. Tinha muita gente que não queria, né? Eu não queria. Hoje, quando eu olho para trás, o diferencial que isso me traz como profissional é assim, eu sei do que eu tô falando quando eu falo sobre venda, sobre o canal, sobre o cliente, sobre a gôndola, sobre... Eu acho que ter a exposição a uma gama diferenciada, né, de oportunidades na sua carreira é muito importante. Não se especialize assim, sabe? Eu cuido de social media, eu cuido de, sei lá. Não, gente. Isso aí você faz quando você tá lá na frente, né? Exatamente. Não no começo. E talvez você, ao se expor nessas experiências tão diferentes, você até descobre uma nova paixão, né? Um novo talento, enfim. Então, eu acho que estar aberto para experimentar é fundamental, e eu acho que toda a experiência que vai agregar a ser um profissional muito mais diferenciado do que aquele profissional que segue, né, aquele caminho único, aquela que todo mundo segue. Sim. Eu acho que de duro, assim, sabe? Batalha, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que as gerações mais novas, elas, eu não sei, isso eu falo assim, né, pelos contatos que eu tenho, elas optam em não se expor em determinados tipos de trabalho, porque acham, acabei, eu não sou pra isso, né? Gente, eu limpava o chão, limpava o estagiário teto. Que não carrega a caixa, é isso? É o estagiário que não carrega a caixa. Se você tá falando isso, é porque você percebe de gente que tá contratando estagiários hoje em dia e tá percebendo isso. E não é só estagiário, assim, até pessoas, né, que às vezes falam assim, não, essa parte é muito operacional, não é pra isso, mas pra você liderar... Né, para você estar numa posição de liderança, você precisa entender tudo como funciona, né? Então, eu acho que você está aberto a
isso não precisa ocupar o principal, né? Claro. E eu acho que existe uma coisa que, assim, você faz o básico, mas você também cria o seu trabalho, cria a sua posição, não se enquadre num job description ali, sabe? Claro. Faça o que você ama. Em todas as posições que eu estive, eu fui muito além do que esperavam de mim, porque eu queria fazer o que eu amava, eu queria, sabe, assim, trazer um impacto, eu queria fazer algo diferente. Eu acho que você ir atrás do que você realmente ama e trazer isso para o seu trabalho, depende de cada um. Né? Com certeza. Eu acho muito legal, eu sempre falei pros moleques, cara, a sua carreira começa depois de 5 anos de formado, né? Espera o mundo te trazer, né? Sim. Viva o inesperado. Viva o inesperado, né? Agora vamos lá, um ping-pong assim, papum, okay. Certo? Vai, vamos lá. Uma marca que você admira fora a sua atual, vai. Perguntando pra Natália, não pra executiva. Uma marca que você admira. Uma marca que eu admiro. Ai, gente, a gente tava falando de tantas, né? Peraí. É papum. Fala que vem à sua cabeça uma marca que você admira, vai. Pessoalmente. Brahma. É mesmo? Surpresa. Eu acho que ela tem... recentemente, assim, o que eu tenho visto dos cases, né, de fora, é uma marca que ela se mantém meio na raiz, sabe? Eu vejo ela em todos os rodeios, eu tenho visto bramosidade nos estádios. Levei o meu filho recentemente na Neo Arena, Neoquímica, a Catedral do Futebol. Lugarzinho a Catedral do Futebol. Aquele campo de várzea. A Catedral do Futebol. Gente, eu achei incrível. Brahma ali. Eu falei, perfeito. Eu tava onde tinha que estar. Sabe, assim, no momento que foi o intervalo, foi lá, correu o creme lá, a consistência, sabe? A consistência ao longo do tempo. Eu vou te dar uma outra que agora veio na minha cabeça. Kit Kat, assim. Gente, a consistência de Have a Break. Né? Ao longo dos anos, eu acho que consistência é uma coisa que pesa muito para a marca. As marcas de hoje em dia falam assim, a gente tem que se reinventar. Tem que se reinventar. O rebranding me irrita profundamente. Perde tanto nessas reinvenções, né? Kit Kat tá lá. Have a break. E é isso, você não precisa de mais nada, né? Então, acho que marcas que são consistentes ao longo do tempo têm chamado muito a minha atenção. A Fê teve aqui, ela falou no Brasil do Trento. É Trento chocolate? Trento? Não sei, não lembro. Chocolate Trento. Eles fizeram toda a reformulação, que ele era um fabricante de bala, que aí foi pro cara, e ela me conta assim, as pessoas olham pro Trento e reconhecem só pela forma, sabe? Eles fizeram tem um design, é Trento, né? É muito louco, tem uma personalidade. Tá bom. Bramosidade, cremosidade. É isso há tanto tempo. Vai, seu principal concorrente. Meu principal concorrente é Nivea. É Nivea? É mesmo, Nivea? Teve alguém de Nivea aqui? Teve, que eu falei, ainda vende esse negocinho, essa latinha azul aí e tal. Nivea, teve alguém de Nivea aqui. Quem é que falou de Nivea? Eu vou lembrar, depois eu falo pra você, tá? É algo que ninguém sabe sobre você e que você não disse durante a entrevista. Eita. Nossa, pode... Algo que ninguém sabe. Já teve gente aqui que se revelou faixa preta de karatê, teve gente que falou que comprou curso de código Morse. Eu descobri que tinha uma ex-aluna que foi chiquitita. Nossa, então, alguma coisa. Sem graça essa minha. Não, é nada. Fala uma coisa que ninguém sabe, algum hábito, alguma coisinha. Assim. Nossa. Alguma coisa que você gosta. Teve uma que falou, olha, eu gosto dos poetas russos, eu leio os poetas russos, entendeu? Uma coisa que ninguém sabe sobre você. Sabe? Ai, minha vida é tão aberta, assim, difícil essa. Não, para, uma coisinha específica. Eu amo tal coisa. Ou eu odeio tal coisa. Eu acho que não posso falar que eu odeio dormir. Eu amo dormir, mas eu quase não durmo. É mesmo? É. Você dorme, assim, mas é por força... Não por insônia, mas é porque eu me conecto muito à noite. Pra mim é um momento muito produtivo. E é um momento que, assim, eu me entrego, assim, eu preciso me forçar, eu preciso dormir, senão eu não durmo.
Eu também sou um pouquinho disso. Eu sou um pouquinho disso também. Era mais assim. Perdi. Bom, essa aqui tem por causa dos carimbos, né? Da prova de decepção. Eu sempre pergunto, em uma palavra, uma decepção na vida, ou em algumas palavras. Uma decepção na vida? Não vai falar meus filhos serem corintianos, hein? Pelo amor de Deus. Não. Essa é deles, não minha. Uma decepção é... não ter ficado no Canadá. Eu amei aqui. O Canadá é legal? É incrível. Que cidade que você mora? Vancouver. Minha irmã mora lá. Mora lá. Lá fala inglês ou francês? Inglês. Inglês, Foi incrível. Tanta gente fala bem do Canadá. Foi o melhor lugar que eu já vivi, assim, na minha vida. É um lugar que você vive de forma muito simples, muito feliz, assim. E tem tudo. Tem estações bem definidas, tem praia 15 minutos, tem montanha 20. Mas é aquele frio do cacete. Não tem frio, né? Porque Vancouver, Toronto sim, mas nessa área é muito mais... Agora, pai pum. Professor Poli, em uma palavra. Avacalhador. Você foi o que mais me avacalhou até hoje, dizendo que eu sou um avacalhador, né? Foi boa. Usou a arma do inimigo contra o seu inimigo. Essa bola ficou pingando. Você que se posicionou, hein? Eu quero saber o seguinte, agora pra gente fechar. Qual é o seu sentimento nesse exato momento? De realização. Dividir tudo isso, eu fico olhando pra trás, eu me sinto muito realizada. Que legal. Poxa, lá em cima, né? A gente sempre fecha a temporada lá em cima, né? Pelo amor de Deus, que é uma global. Entrevistamos uma global. Aí, vai ser não da Globo, uma global. Isso. Vai ser o, como é que chama lá? O chamariz da Thumb, né? Global no podcast. Uma global no podcast. Que legal. Obrigada. Nath, obrigado. Você tem alguma coisa que você queira falar ainda? Eu agradeço, só tenho a agradecer. Muito, muito bom. Acho que as memórias, né, que suscitam aqui nas nossas conversas são tão deliciosas. O tempo de SPM, de Júnior, o tempo que a gente... A gente passa, e não sei se acontece com você, passa pela minha cabeça um monte de gente, né? Um monte daquela de gente, época, né? Que se a gente fosse falar aqui, não... Não, e hoje, eu falo assim, as pessoas também me veem muito isso no meu time, por onde eu passo. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. E a paixão, eu acho que foi muito fomentada naquela época, assim, sabe? Desde a faculdade, né? Tudo que a gente viveu e que a gente se expôs, acho que fez um pouco, influenciou muito de quem eu sou hoje. Mas é isso mesmo, a paixão, quando você faz muito, ela irradia, né? Sem palavras, né? E a gente sempre termina aqui. Seu recado final, Toledo, antes que eu... Cara, eu tô um pouco travado no casamento do Poli com a Madonna. Tá difícil de superar. Largaria tudo pra casar com a Madonna. Não, mas maravilhoso. Prazer te conhecer. Prazer é meu, obrigada. E se você, ou se alguém da Unilever, é que ele é tímido, entendeu? Ele é tímido. Se alguém da Unilever aqui, pode ficar gerando leads, quiser contratar a Purple, sempre coloque a Purple nas suas concorrências. Ele sempre, você que é da Unilever, certo? Coloque a Purple nas suas concorrências. A gente faz um pedacinho de seda lá. Os caras acabaram de ganhar aqui Valizer não Varilux e Panasonic, porra, velho, tem que, né? E todo mundo fala que eu tenho que pedir like também, sabe, aqui lá, porque eu acho um saco isso, eu sempre esqueço, falo assim, professor é um anjo, é um ser assexuado. É um anjo que caiu do céu, ou é um capeta, né? Um diabinho que vem. Nesse caso, é um diabo que veio do inferno, certo? Assim, então, se você não der like, você vai arder no fogo do inferno. Você que sabe, porque não dar like para professor, o professor sacanagem. Não merece um like, né? Então, se não dá like pro professor, vai morrer no fogo do inferno. Então, você que sabe, você escolhe aí se você quiser dar like ou não. Ou clica no link, compra vaselina e contribui. Isso! Porque se você não der like, você vai precisar de vaselina. Podcast de marqueteiros é um perigo. Agora a gente sempre termina assim, eu tenho tentado, hoje eu não esqueci. Eu fiquei feliz que eu vi a notadinha. Eu sempre tento finalizar o nosso episódio com uma frase de um filósofo. Só para dar o mundo não é só marketing, certo? E aí eu tava, na hora que eu pensei, falei, vou escolher um filósofo inglês,
certo? Aí eu peguei Francis Bacon, e uma frase que eu achei fantástica dentro das minhas pesquisas googolianas, né? Assim, que ele fala assim: a esperança é um bom almoço, mas um mau jantar. Uau. Dá para pensar sobre isso. I agree. Né? É um bom almoço, mas é um mau jantar, né? A gente tem que concretizar cuidar, fazer acontecer, né? Tem que fazer acontecer. Nath, obrigado. Eu que agradeço. Eu quero que você mande um abraço pro santo homem que te aguenta, certo? Divulga o seu marido. Como ele chama? Anderson. Anderson, é o nome do motorista de táxi que me trouxe hoje aqui. Só por coincidência. É corintiano. É corintiano. Manda um beijo pros 3 moleques. Obrigado, certo? Obrigado por você ter aqui. Né? E para todo mundo que... E quando você for receber, você manda lá no grupo da sala, manda para aqueles tranquilos lá nessa época. Toledo, obrigado de novo. Eu que agradeço. Você aqui, maravilhoso. Sempre, né? Eu como um bom moderador, né? Tá bom? Obrigada. E aí, né, nessa aqui a gente termina sempre lembrando, né, que Polinésia, né, não, que o Polycast é uma realização da Polinésia, certo? Que tem a produção executiva da Purple, a melhor agência de propaganda, né, e publicidade do mundo, né? Que é gravado nos estúdios de Amaury Mauro, os estúdios cinematográficos de Amaury Mauro, grandiosos, e que quem resolve a parada toda de incluir os vídeos, tirar os vídeos, tudo aqui é o Besouro Fazedor de Ideias, vulgo João, tá? Então, assim, mais uma vez, meu querido telespectador, teleouvinte, não sei o que, muito obrigado. Beijo pra elas, abraço pra eles. Eu quero a campanha. Eu vou te mandar. Manda. É o case pra te pegar. Não, meu. Eu vi agora que eu vi a foto.